Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o Saiyan lendário. Capítulo 251. Bem-vindo ao show de Brawls. Isso, na minha humilde mas verdadeira opinião. Acho que não é uma boa ideia os deuses da destruição lutarem no torneio. Nem mesmo agora. Disse Brawls inocentemente enquanto acariciava a cabeça de Beerus com força para acelerar a queda de seu pelo. Brawls, o que diabos você está fazendo? Todos os deuses de todos os universos gritaram telepaticamente ao mesmo tempo, especialmente aqueles do universo 7. Os caras do sétimo universo estão bagunçando tudo de novo. Disseram todos os deuses de todos os universos ao mesmo tempo, exceto aqueles do universo 7, embora eles também quisessem reclamar com eles desta vez. Porém, ao contrário do que outros deuses acreditavam, Daishinka não se ofendeu, pelo contrário. Ele estava muito interessado em ver o que o mortal que havia causado tantas dores de cabeça em seu filho tinha a dizer. Posso saber por que você pensa isso? Sim, por quê? Por quê? Os dois Zenos também perguntaram em sincronia com sua voz estridente e irritante, como em Alvin e os esquilos. Desta forma, os seres mais poderosos daquela realidade deram permissão a Brawls para manipulá-los. É simples, só temos que responder a esta pergunta. Como queremos que seja este torneio? Acho que a resposta é óbvia, deve ser inovador, divertido e emocionante. Certo, Brawls perguntou, dirigindo-se diretamente aos dois Zenos em vez de Daishinkan, condicionando assim uma resposta 100% favorável e com probabilidade inversa de receber uma objeção de qualquer um. Isso mesmo, respondeu ao futuro Zenon com entusiasmo enquanto olhava para seu outro eu para ver se ele compartilhava de seu entusiasmo. Embora a resposta fosse óbvia, afinal eles são a mesma pessoa, isso mesmo. Inovador, divertido e emocionante. Eu concordo totalmente com você. Por essa razão acho que o Akaishin não deveria participar. Com eles jogando não importa as regras que usarmos no torneio, o resultado será sempre o mesmo. Se usarmos as mesmas regras do torneio entre os universos 6 e 7 que consistia em lutas individuais entre equipes até que uma equipe fosse totalmente eliminada, o resultado será bastante evidente. No final, os dois Akaishin se enfrentarão e um deles vencerá. E se usarmos um método de batalha real em que todos lutamos contra todos no mesmo ringue, o resultado será o mesmo ou até pior. Os Akaishin começarão a lutar entre si e derrotarão involuntariamente todos os outros como dano colateral. No final o resultado será sempre o mesmo. Akaishins contra Akaishins. Isso tira toda a emoção deste torneio. Você não acha? Perguntou Brawls com a mesma estratégia suja mais uma vez. Uma estratégia que estava sendo extremamente eficaz. O amigo de Goku está certo, disse Future Zeno após perceber o problema. Sim, você está certo. Se soubermos como isso vai acabar não será divertido, disse Zeno, concordando com seu outro eu e Brawls. E dessa forma Brawls não só conseguiu convencer Zeno, mas também Daishinkan, que não fez objeções. Suas considerações parecem bastante razoáveis. Na verdade, os participantes deste torneio deveriam ser apenas mortais, disse Daishinkan, mudando de ideia e declarando oficialmente que os Akaishins haviam sido expulsos da competição por serem muito fortes. Esta foi certamente uma ótima notícia para todos os Akaishins. Eles foram exonerados do trabalho. A Kryptonita dos deuses. Neste momento todos eles estariam comemorando esse golpe de sorte e brindando em nome de seu salvador se não fosse por dois motivos. A primeira é que eles estavam na frente de seus chefes. Não podiam provar abertamente que eram uma associação de filhos da puta preguiçosos, embora não fosse mistério para ninguém. E por último, mas não menos importante, eles ficaram muito chocados ao ver como aquele estranho mortal havia lidado com dois Zenos e Daishinkan de forma tão perfeita. Uma proeza titânica considerando que ele só os conhecia há alguns minutos atrás. Ele é um manipulador nato. Viz pensou enquanto olhava para Brawls com mais preocupação do que antes. E embora ter visto Brawls manipular os Zenos tão facilmente estivesse fazendo Beerus sentir arrepios por todo o corpo, ele foi incapaz de não se alegrar com os ganhos de curto prazo de tal manipulação. Bom trabalho, Brawls. Sem o outro Akaishin no meio, nosso universo tem grandes chances de vencer. Pela primeira vez estou torcendo por você. E não só isso. Se todos os Akaishins lutarem ao mesmo tempo, posso imaginar qual será o resultado. Uma batalha tão intensa, rápida, caótica, destrutiva, absurda e barulhenta que deixará Zenon entediado. E não podemos tornar o torneio chato, certo? Perguntou Brawls novamente com sua voz hipnótica de sereia. Sim, tem que ser divertido, respondeu Future Zeno. Claro, respondeu Zenon também. Como eles poderiam concordar em assistir a um torneio chato? Exatamente. Na verdade, temo que se os Akais fizessem uma batalha de demonstração agora mesmo, como prevejo que Daishinkan tinha em mente, certamente o Zenon do futuro teria uma má ideia sobre o torneio de poder que o Zenon do presente tanto gostava. Muito. E não podemos permitir que isso aconteça, certo? Perguntou Brawls, desta vez também olhando para Daishinkan com seu terceiro olho. Isso também é razoável. Seria uma pena se o evento fosse cancelado antes de começar, respondeu Daishinkan, que começou a entender porque seu filho achava que aquele homem era perigoso. Não só porque ele previu seus planos de fazer os Akashis lutarem em uma partida teste. Desde o momento em que lhe deram permissão para falar, aquele mortal dominava completamente a situação. As perguntas que fez, como as fez, a quem se dirigiu, tudo o que fez e disse resultou na resposta que esperava e cada resposta gera novas perguntas que acabarão inexoravelmente conduzindo ao resultado que pretendia alcançar. Obviamente Daishinkan, sendo minimamente inteligente, sabia que estavam sendo manipulados por sua fala, mas não via razão para impedi-lo neste momento. Cada
Cada um de seus argumentos eram perguntas diretas ao seu superior, a quem não poderia explicar que estava sendo manipulado diante de todos, pois seria um insulto à sua inteligência e posição. Os seus argumentos eram extremamente lógicos, não era fácil contradizê-lo, certamente as suas opiniões eram destinadas a satisfazer as necessidades de Zenon, ele não podia ir contra elas. E por último, mas não menos importante, ele estava muito curioso para ver aonde sua manipulação estava levando. Muito bem, Brawls. Um problema a menos para se preocupar, todos os Akaishinks pensaram com satisfação, especialmente Beerus, que estava orgulhoso de seu universo ser aquele que evitava fazê-los funcionar. Depois de tantos milênios, o resto dos universos finalmente devia algo ao universo 7. Isso mesmo, é melhor não gerar mal-entendidos. Além disso, Beerus está em sua melhor forma agora. Não posso permitir que ele lute contra os outros Akashins. Ele certamente venceria e isso o deixaria um tanto feliz. Eu não gosto de vê-lo feliz. Uau, uau, uau. Disse e pensou Brawls, que mascarou seu plano maligno com uma boa intenção. Embora aquela observação de Brawls tenha gerado um certo problema, agora o futuro Zeno não saberia em que consistia o evento, então perguntou então o que fazemos. Eu sei, faça Goku nos mostrar uma de suas lutas. Assim como fez no torneio anterior. Zeno propôs aproveitar o fato de Goku estar aqui. Contudo, problemas de última hora ocorrem independentemente de você ser o ser supremo ou não. Zeno-sama. Receio que Goku esteja um pouco indisposto, disse Whis apontando para Goku, que estava sonhando acordado no chão, prestes a adormecer. Me pareceu estranho que ele não falasse nada há muito tempo, disse Beerus, que sacudiu Goku para forçá-lo a reagir. Mas foi inútil, Goku ainda estava em transe. O que está errado com ele? Perguntou ao futuro Zenon ao ver que seu entretenimento poderia estar comprometido. Temo que o remédio da esposa dele tenha afetado muito ele e agora ele está nocauteado. Disse Brawls evitando toda a responsabilidade por drogar Goku, atribuindo o crime a Xixi. Entendo. Então esse era o plano dele para impedir Goku de fazer coisas estúpidas. Mas agora isso nos coloca em apuros e Beerus pensou ao olhar para as expressões faciais dos dois Zenos, que demonstravam muita frustração porque nem tudo estava indo como eles queriam. Esta foi sem dúvida uma crise infinitamente mais perigosa do que a agora famosa crise do suco. Agora a possibilidade de extinção era mais real do que nunca. Porém, Brawls também pensou nisso. Mas não se preocupe, posso substituí-lo perfeitamente. Afinal, eu sou o professor dele, não há nada que Goku possa fazer que eu não possa fazer melhor. Além disso, dou pipoca e refrigerante para todos nas minhas partidas. Disse Brawls enquanto materializava o cardápio clássico do cinema para todas as pessoas na sala. Choque. Desta vez subornando todos os deuses com comida, um método de manipulação não muito sutil, mas extremamente eficaz. Oh, ótimo, disse o futuro Zeno enquanto saboreava as pipocas gourmet e aceitava a proposta de Brawls. Sim, ótimo, disse Zeno, aproveitando o refrigerante gourmet e aceitando a proposta de Brawls também. Assim, mais uma vez Brawls resolveu a crise de uma forma que deu a sensação de que a crise nem sequer existia. Eu não pensei que diria isso, mas estou feliz por ter trazido Brawls conosco. Beerus pensou enquanto beliscava as bochechas para ver se estava sonhando ou não. E com quem devo lutar? Não me oponho a lutar contra um Akaishin, mas isso iria contra o objetivo desta manifestação. Perguntou Brawls agora que tudo estava resolvido e ele só precisava saber quem derrotar. Enquanto olhava para Toppo. Não se preocupe, seu oponente será um mortal. Afinal, convenientemente temos Toppo aqui conosco, não é? Respondeu Daishinkan, fingindo não saber que Brawls já saberia qual seria sua resposta. Eu? Perguntou Toppo, que não esperava nada disso. Me parece uma grande eleição, respondeu Brawls, fingindo não saber que Daishinkan não sabia que ele havia feito Daishinkan acreditar que esta decisão tinha sido 100% dele. Está tudo bem para você, presumo que Toppo? Se vocês dois irão para o palco, disse Daishinkan, que queria acabar com isso o mais rápido possível para agradar seu chefe. Esta é a sua grande chance, Toppo. Vá e mostre a eles do que você é feito. Eles não vão subestimar você por tanto tempo, disse Belmont, o Akaishin dos Elfos do Universo, aconselhando o novato a se exibir na frente de seus futuros colegas de trabalho. Como desejar, mestre Belmont, disse Toppo, balançando a cabeça respeitosamente. E por parte do Universo 7 também houve uma pequena sessão de coaching antes do confronto. Portanto, Beerus se aproximou de Brawls e disse Brawls, lembre-se que você não pode. Sim, eu sei. Eu tenho que tornar isso divertido. Vamos lá, você precisa se preocupar? Eu sou sempre a vida da festa. Usarei apenas uma pequena parte do meu poder. Como sempre. Brawls respondeu, cortando o discurso irrelevante de Beerus enquanto ele voava para o ringue. Vamos, Beerus, você precisa me dizer o que fazer? Eu criei esse cenário justamente para mim. Com exceção do vagabundo de Zarama, que como todos os Kaioshins não fazem nada o dia todo, aqui estão todas as principais divindades desta realidade. Preciso me apresentar adequadamente e mostrar a eles quem eu sou antes. Hehehe, Brawls pensou enquanto ficava no centro do ringue e olhava de um lado para o outro, colocando seus olhos em cada um dos participantes de seu evento, especialmente Zeno e Daishinkan. Capítulo 252. Bem-vindo ao show de Brawls. Brawls e Toppo já estavam no ringue de luta livre e faziam seu aquecimento habitual para evitar lesões. E enquanto isso acontecia, os espectadores conversavam entre si. Por quê? Essas pessoas são mortais do universo que você está no comando, certo? Perguntou Corny, o anjo do universo 8 ao seu irmão. Sim, está correto por que respondidos. Você não acha que este aqui parece um pouco familiarizado com o rei de todos e nosso pai? Quero dizer, Daishinkan? E o outro? Acho que ele pensa que é o dono deste lugar. Essa falta de etiqueta é desrespeitosa, disse Corny, expressando suas queixas aos habitantes do universo de seu irmão ao mesmo tempo em que reunia mais informações. Minhas desculpas, irmão, mas por algum motivo Zeno-sama gostou de Goku. E Goku é sempre assim, ele não se importa com quem está lidando. E quanto a Brawls? Digamos que ele seja uma grande anormalidade, respondeu WHYS sem tirar os olhos de Brawls para não perder um detalhe do que ele estava prestes a fazer. Anormalidade? Perguntou Corny retoricamente.
Essa breve explicação não lhe deu detalhes suficientes para descobrir quem é o misterioso mortal de 3 olhos, mas o fato de seu irmão, um anjo, ter se referido a ele como uma normalidade em vez de engraçado, interessante ou forte foi um tanto perturbador. Ele nunca tinha ouvido falar de um anjo classificando um Akaishin como uma anormalidade, muito menos como um mortal. E enquanto os espectadores conversavam e teorizavam entre si, os 2 protagonistas deste evento, além dos Zenos, estavam prestes a se vencer. Quem diabos é você? Você também é candidato a Deus da Destruição? Questionou Topo, que queria saber se ele estava na frente de um futuro colega de trabalho. Hahaha. Não, obrigado, gosto de ser meu próprio patrão. E o salário que me oferecem por esse trabalho é uma merda, respondeu Bros desprezando totalmente a posição de Akaishin. Um comentário que causou grande indignação entre os Akaishins, mas que Daishinka ignorou completamente, já que isso não importava para ele e a luta tinha que começar o mais rápido possível para não aborrecer os 2 Zenos. Agora vamos ao combate. Começar. Ok, vou começar a testar você com minha primeira transformação. Verdadeiro Saiyan, disse Bros, usando sua primeira transformação legal, multiplicando portanto seu poder atual por 10 e mudando radicalmente sua aparência, ficando infinitamente mais legal. E obviamente os Zenões estavam entusiasmados em ver alguém se transformar como toda criança, ou homem adulto com cultura. Bros pode mudar? Disse Zeno, que nunca tinha visto um Saiyajin se transformar até agora. Afinal, Goku não consegue se transformar quando está executando a técnica de multiplicação de Bros. Isso é legal, o futuro Zeno concordou. Ele disse que está é a sua primeira forma, disse Zenão, que percebeu pelo contexto que esta não era a sua única transformação. Só o primeiro? Então quantos ele tem? Perguntou Future Zeno para seu outro eu, afinal ele é um habitante de sua linha do tempo, ele deveria saber. Não sei. É a primeira vez que vejo isso, respondeu Zenão ao seu outro eu, que teoricamente sabia o mesmo que ele. Sem dúvida uma conversa muito interessante, que foi ouvida por Daishinka, que se propôs a buscar respostas da pessoa que melhor conhecia Bros naquela sala. Por quê? Quantas transformações Bros tem? Depende de como ele as combina, mas se a memória não me falha, sem combinar transformações ele tem as seguintes. Verdadeiro Saiyan, Lendário Super Saiyan Full Power, Lendário Super Saiyan Full Power Beyond e Super Saiyan God. Um total de 15 transformações combinadas, respondi aos porquês depois de fazer alguns pequenos cálculos. O que? Ele tem 15. O futuro Zenão disse, chocado ao ouvir um número tão alto. Eu quero ver todos eles. Disse Zenão, que até pulou do trono de empolgação. Como quiser, Broly. Sua Majestade declarou que deseja ver todas as suas transformações. Por favor, execute-os para ele, disse Daishinkan, interrompendo o início da luta por capricho de seu chefe. Eu pretendia fazer isso lentamente durante o combate para criar mais tensão. Mas se é isso que o público quer, não posso decepcioná-los, respondeu Bros, afastando-se de Topo para fazer seu show solo a pedido expresso do Anão Supremo. Esta é a minha forma True Saiyan, que me permite me tornar um macaco humanoide. Uma transformação que posso sobrepor as demais. Por exemplo, o lendário Super Saiyan, disse Bros, transformando-se em sua forma True Legendary Super Saiyan, ganhando músculos, aumentando brevemente seu tamanho, transformando todo o seu pelo e cabelo em uma cor dourada e exalando uma aura dourada e verde de cada poro de seu corpo. Uau! Ele está brilhando e ficou dourado e verde, disseram os 2 Zenões ao mesmo tempo, animados em ver aquela transformação da mesma forma que todos nós éramos quando crianças quando vimos Goku se transformar pela primeira vez. Como estou ativando o True Saiyan ao mesmo tempo em que me transformo no Legendary Super Saiyan, chamo essa combinação de True Legendary Super Saiyan. Se eu desativasse meus verdadeiros Saiyajins, seria igual, mas menos legal e menos forte. E o próximo é... Ali. O verdadeiro lendário Super Saiyan Full Power, disse Bros, transformando-se no Hulk da franquia Dragon Ball. Gigantesco, musculoso, poderoso, verde, furioso e gosta de quebrar coisas. Uau! Ele ficou enorme, gritou Future Zeno, encantado com a nova transformação de Bros. A mudança foi muito significativa, ao contrário do clássico Super Saiyan 2, e o cabelo dele mudou de cor novamente. Agora ele está totalmente verde, gritou Zeno, também animado com a nova transformação de Bros. E então, veria, o verdadeiro lendário Super Saiyan Full Power Beyond, disse Bros, se transformando novamente. Desta vez fazendo seu cabelo crescer de uma forma extremamente exagerada, dobrando o tamanho de seu corpo colossal e mudando levemente sua expressão facial, fazendo parecer mais malvado que o normal. E ai. O Bros parece realmente malvado e assustador agora, gritou Zeno, aproveitando essa transformação nervosa como qualquer criança faria. Isso é super legal, disse o futuro Zenão, que depois de ver as transformações já estava convencido com a ideia do torneio do poder. Porém ainda havia mais. Bros ainda não havia mostrado a transformação menos visualmente espetacular, mas a mais poderosa e significativa, e agora segurem-se em seus lugares, deuses, porque aí vem. O verdadeiro deus lendário Super Saiyajin com poder total além. Diferente das outras transformações em que teve muitas mudanças físicas, nesta apenas seu cabelo mudou de verde para azul esverdeado. Algo que não impressionou os Zenos da mesma forma que nas transformações anteriores, porém aconteceu o contrário com os Akaishins. Essa presença, disse Jin, o deus da destruição do universo 12, que não conseguia acreditar no que estava vendo. Até eles, a bondade da destruição do universo 2, arriscou rugas no rosto ao reagir àquela transformação, é a presença de um deus. Não é impossível que um mortal possa ter energia divina, afinal os Akashins de antes eram mortais que ascenderam a deuses após dominarem a energia divina. Porém o normal é chegar a esse ponto após ser treinado por alguma divindade natural, pois os únicos mortais com tais habilidades eram apenas aprendizes de Akaishin treinados pelo próprio Akaishin. Mesmo assim não existe e não existiu um aprendiz de Akaishin ativo para todos os universos ao mesmo tempo. Um Akaishin só se dava ao trabalho de treinar alguém quando estava pensando em se aposentar. E os mortais que alcançaram esse estado sem serem aprendizes de Akaishin? Aqueles que conseguiram isso poderiam ser contados nos dedos das mãos na história do universo. Quanto a Bros, que ele conseguiu essa transformação sem precisar do treinamento de alguma divindade. Foi ainda mais incomum, por isso todos ficaram tão surpresos.
Porém Zenon e Futuro Zenon não se importaram com essa reflexão, eles só queriam ver as transformações. Espere, foram apenas 5 transformações. Os outros, como você pode ver, são combinações daqueles que você já viu antes, dependendo se eu ativo o verdadeiro Saiyan, o estado Super Saiyan ou a energia divina. Eu fui direto para as mais espetaculares para não te aborrecer com transformações tão parecidas. Respondeu Bros mudando muito rapidamente de uma transformação para outra, completando as 15 transformações, como se estivesse fazendo Zap Pain na TV. Esse cara vai me dar um ataque epiléptico, disse Champa, reclamando como sempre. Ok, eu entendo, disseram ambos não satisfeitos no momento com o show, embora gostariam de ver transformações mais únicas. Então a luta recomeçou com a seguinte proposta de Bros: bem, devemos continuar a partida de onde paramos antes, Topo? Claro, respondeu Topo, que avançou em direção a Bros em alta velocidade. Uma velocidade que não impressionou Bros, que permaneceu em pé, esperando que Topo o atacasse. Se bem me lembro, você estava tentando me bater na cara. FLU. Mas você falhou. Meu rosto não está mais aqui, disse a cabeça de Bros, que se teletransportou sozinho para outro lugar do ringue enquanto seu corpo atacava Topo com um soco no rosto. Bom, o que ele acabou de fazer? Quase todo o público exclamou ao testemunhar algo tão anormal. Nem todo dia eles viam alguém separar seu corpo dessa forma. Uma técnica de espaço-tempo. Axed Daishinkan retoricamente, tentando desvendar o mistério daquela habilidade que era mais do que parecia. E no caso dos Zenos, eles não estranharam muito, apenas curtiram o show tão engraçado. Você tem habilidades muito peculiares, disse Topo enquanto limpava o sangue de sua boca e liberava um amplo ataque de energia para abranger todo o seu corpo e assim evitar teletransportes parciais. Booming Moon. Porém, desta vez Brawl se teletransportou completamente antes de ser atingido. Eu sei, sou especial. No entanto, Topo não parou por causa desse revés nem pediu explicações. Em vez disso, ele atacou mais uma vez contra Brawl para atacá-lo novamente em combate corpo a corpo com a clássica sequência de Dragon Ball. FU. Pan. FU. FU. Bom, uma sequência clássica um pouco diferente, com Brawl teletransportando partes de seu corpo pelo ringue para atacar, fugir e se defender. Pá! Choque. FU. FU. Bom. Porém, Topo também não seguiu as regras pré-estabelecidas, pois tinha segundas intenções ao atacá-lo de tão perto. Cachê. Topo esperou o momento perfeito para agarrar as mãos de Brawl e assim segurá-lo. Desta forma você não escapará. Agora Brawl não poderia atacá-lo como antes, e caso ele tentasse escapar, Topo poderia lançar um ataque de energia diretamente em suas mãos, que seria seriamente danificado a esta distância. No entanto, seu rabo gritou os dois e não. Topo estava tão focado nos braços e pernas rochosos de Brawl que não percebeu que seu aceno também era uma arma mortal que chegou perto de seu queixo. Supercut de cauda de Brawl. Recebendo assim um golpe brutal e humilhante que quase o fez sair voando do ringue. Topo, gritou Belmo ao ver que seu discípulo poderia perder. Graus, essa luta já está no nível dos deuses, disse Ivan, o deus da destruição do universo 1, que começou a tratar aqueles dois mortais como deuses assim como ele. Não posso baixar a guarda na sua presença, disse Topo após se recuperar do ataque surpresa. Claro que não. Tenho que tentar fazer com que isso dure mais algumas rodadas, ou o público vai pensar que não pagou por nada. Bem, vou recorrer ao antigo e confiável, disse e pensou Brawl enquanto se preparava para fazer algo extremamente monótono que ele tanto odiava. É isso mesmo, uma sequência interminável e frenética de socos, chutes, defesas, bloqueios e esquivas contínuas de Dragon Ball por vários minutos. Algo que Brawl odiava, mas que o público adorava. Eles estão totalmente indo em frente. Os dois são incríveis. Gritaram os dois e não aplaudindo dos dois lados como se fossem verdadeiros fanboys. Já fazia muito tempo que eles não se divertiam tanto como agora. Brawl está fazendo um bom trabalho, disse WHYS bastante satisfeito com o desempenho de Brawl. Quase parecia que ele estava no mesmo nível de Topo. Se ele não conhecesse antes, seria difícil para ele perceber a diferença. Ele está prolongando a partida para torná-la emocionante. Mesmo que ele pudesse finalizar com um único golpe, disse Beerus, aliviado e até satisfeito ao ver as expressões faciais de seus dois chefes despóticos. O combate estava sendo divertido para os Zenos, mas Brawl estava começando a ficar entediado de fazer sempre a mesma coisa, então decidiu encerrá-lo o mais rápido possível de uma forma original. Portanto, quando Topo estava prestes a acertá-lo no estômago, bloco Katshin, Brawl criou na sua frente um bloco do metal mais duro de todos os universos. Clank, que foi atingido por Topo, machucou levemente a mão. Tão forte. Porém, isso não foi tudo. Sim, a Tensei. Ativando uma de suas habilidades oculares não oculares favoritas, Brawl forçou o bloqueio de Katshin em direção a Topo em alta velocidade, fazendo Topo voar também. Vazon. Felizmente, Topo conseguiu evitar cair do ringue no último momento, afundando as mãos e os pés no concreto. Isso foi por pouco, disse Belmont, aliviado ao ver que seu universo ainda não havia perdido contra o universo de Beerus. E ao mesmo tempo entre o público, aquela demonstração de habilidades rendeu a indignação dos deuses mais desvalorizados, desta vez o estúpido Kaioshin do universo 9 gritando bobagem um momento. Essas são as habilidades do Kaioshin. Como ele também pode realizá-los? No entanto, isso agradou Zenon, e isso era tudo que importava. Isso é novo. Sim, ter diversidade torna tudo divertido, disse Future Zeno, que estava começando a entender por que Brawl não gostava das sequências frenéticas de Dragon Ball. Vejo que isso tem agradado a todos menos alguns Kaioshis. Vou continuar usando, disse Brawl, criando novos blocos Katshin e outras armas contundentes com o mesmo material, que ele jogou em direção a Topo. Terei que dar tudo contra você, disse Topo, que destruiu suas roupas aumentando de tamanho e mudando sua aura e até corpo para realizar seu maior ataque contra as armas que vinham em sua direção. Akai. Topo entrou em seu modo Deus da Destruição, desintegrando todas as construções Katshin que Brawl havia jogado nele com o Akai básico, demonstrando também porque os Kaioshis são inúteis. Bem, você finalmente ficou sério. Embora seu Akai seja muito mais fraco que um Akaishin, disse Brawl, mais satisfeito por lutar com essa versão grande e musculosa do Topo.
Já faz muito tempo que Brawls não teve a chance de lutar contra alguém grande e musculoso como ele. Sua emoção era tamanha que ele tentou se comunicar com Toppo através dos músculos. Infelizmente Toppo parecia não entender essa expressão. Afinal, sou apenas um estagiário. Ainda preciso muito para chegar ao nível de Mestre Bermon, respondeu Toppo, que preparou uma poderosa esfera de energia Kai enquanto conversava com Brawls. Uma esfera de energia Kai que ele lançou contra seu inimigo logo quando ele terminou de falar desnecessariamente durante uma luta. A Alien Ain. Isso mesmo. Você ainda está muito verde, disse Brawls enquanto apontava a mão contra a esfera de energia Kai, respondendo com outra. Boomon. Ambas as esferas de energia Kai explodiram, criando uma grande onda de choque que quase fez vários Kaioshis voarem para fora de suas plataformas. Um acontecimento engraçado ou até preocupante, mas não tão impressionante quanto o que os Akaishins puderam presenciar. O quê? Eles executaram habilidades de Akaishin ao mesmo tempo? Porém, o mais confuso de todos foi Toppo, que ouviu do próprio Brawls que ele não era discípulo de Akaishin. Você não disse isso. Não estou interessado em ser um Akaishin. Mas você não precisa ser um, treinar para ser um ou ser treinado por um para aprender suas habilidades. O primeiro passo para conseguir isso é ser minimamente tão legal quanto eu, respondeu Brawls. Disse Brawls dando rédea solta ao seu narcisismo diante dos seres mais poderosos desta realidade. Aquele desgraçado quer se exibir, disse Beerus, irritado com a atitude de Brawls em relação a Zeno e os outros. Mas como ele estava vencendo o universo 11 ele deixou passar, já que Zeno e Daishinka não ficaram chateados. E enquanto Tenshin curava os pequenos hematomas do Kaioshin que voou para fora da plataforma, a coalizão Akaishin contra o universo 7 pediu explicações a Beerus sobre Brawls e seus poderes. Os Zenos comemoraram aquele choque de poderes. Goku ainda estava em transe. Daishinkan continuou analisando Brawls e Toppo concentrou todos os seus sentidos em Brawls, possivelmente o rival mais poderoso que ele já enfrentou. Brawls disse enquanto estalava os dedos, checkmate. E então, o chão abaixo de Toppo foi desintegrado pelo Akai de Brawls. Claf, cair do ringue, pois Toppo não conseguiu voar devido às regras da partida. O que? Gritou todo mundo, até mesmo Daishinka, ao ver aquele resultado estranho. Terminando assim o combate de forma cômica graças a uma brecha seja no ringue e nas regras. Capítulo 253. Estas são as regras e recompensas. Toppo caiu do ringue. Portanto, o vencedor desta partida é Brawls, disse Daishinkan, anunciando o resultado da partida, por mais absurdo que tenha sido o final. Um final polêmico, mas que ninguém se atreveu a discutir. Depois de todas as regras terem sido seguidas, eles não apostaram nada e os Zenon ficaram felizes com o veredicto. Era previsível. Embora eu não esperasse esse final, disse Beerus, quase comemorando essa vitória como se fosse sua. Você está torcendo muito por Brawls hoje. É muito desconcertante, disse WHYS a Beerus, que estava começando a se preocupar com a saúde mental de Beerus. Ou se ele realmente tem talento como político, como disse Brawls. Os interesses do sétimo universo estão acima das vinganças pessoais, Beerus respondeu solenemente, fingindo se preocupar com o universo 7 em vez de com sua vida, que estava ligada ao universo 7. Uma vida que ele apreciava muito e que Brawls poderia ser seu melhor defensor. Porém, Brawls não se importava com Beerus ou que estava se aproveitando de sua grandiosidade para salvar sua vida estúpida ou ganhar prestígio entre seus colegas de trabalho. Ele estava tentando mostrar espírito esportivo com Toppo. Certifique-se de não baixar a guarda assim durante o torneio real. Sempre que você lutar e falar com o inimigo, certifique-se de que ele não está tramando alguma coisa. Neste caso, tire você do ringue. Disse Brawls para Toppo fingindo dar-lhe um conselho. Embora na verdade ele estivesse destacando que havia vencido. Vou me lembrar dessa lição. Disse Toppo, que fingiu não entender o contexto. Bem, foi divertido. Espero que os outros universos tenham lutadores do seu nível. Caso contrário, meu universo vencerá sem dúvida, disse novamente Brawls, fingindo não saber quem serão os participantes dos outros universos e qual o nível deles. Tenho novidades para você. No 11º universo, sou o segundo mais forte. Na verdade, no que diz respeito ao seu nível de poder, é ainda maior que o do Mestre Belmont. Um Akaishin respondeu Toppo alertando o arrogante Brawls que o torneio não será tão fácil quanto ele pensa. Ele não só tinha Jin, um monstro superior a ele, mas todos os seus outros companheiros também são fortes e sabem lutar em equipe. E embora Brawls não estivesse muito interessado nesse assunto, já que sabia de tudo de antemão, ele tentou fingir interesse. Então vai ser um pouco mais divertido. Obrigado pela informação. Ele não está interessado em ser Akaishin como eu. Certo, isso mesmo. Não resta muito tempo antes do torneio. É melhor nos apressarmos e pedir licença, disse Toppo dando a entender a Brawls que era melhor sair do ringue o mais rápido possível. Eles já haviam lutado para mostrar como é uma luta e no caso dele ele havia vencido. Então seu momento de glória havia acabado. Agora era hora de ficar em segundo plano e deixar os deuses falarem sobre assuntos importantes. Porém, Brawls se recusou a deixar de ser o centro das atenções. Fale por você, eu nunca saí da minha plataforma, disse Brawls, mas sua voz não veio do ringue onde todos estavam olhando para ele agora. Sua voz veio da plataforma do universo 7, de um ponto entre Beerus e WHYS onde não havia ninguém, mas que mesmo assim, o que? Gritou Beerus ao ver que um Brawl selvagem começou a aparecer ao lado dele. Sua imagem começou a ficar visível para todos, começando pelos cabelos e aos poucos se espalhando pelo corpo, como se fosse um computador antigo carregando uma imagem da internet. Em questão de segundos todos puderam ver outro Brawls, sentado em uma cadeira voadora, fazendo crochê e de pernas cruzadas de forma arrogante. Vendo este ato de bravata, os deuses, mesmo os do seu lado, estavam prestes a condená-lo e pedir explicações, porém resistiram ao impulso de fazê-lo, pois sentiram que aquele espetáculo sórdido ainda não havia terminado. Ainda havia uma parte do corpo de Brawls que não estava 100% visível. Bata a cauda. O que estendeu a plataforma na direção do Brawls que estava no ringue. E quando a cauda ficou 100% visível, eles puderam ver que a cauda do Brawls da plataforma do universo 7 estava conectada na parte de trás do Brawls do anel. Ou melhor,
O Brawls no ringue foi transformado na cauda de Brawls, que foi retraída até voltar ao tamanho normal na plataforma do Universo 7 para quase parecer uma cauda normal presa nas costas de Brawls, que disse: embora é claro que eu estava flutuando na minha cadeira voadora o tempo todo para não ser desclassificado por voar ou tocar o solo. O quê? Gritaram quase todas as divindades depois de testemunharem este evento bizarro, e aqueles que não gritaram foram simplesmente porque estavam muito sem palavras ou estavam tentando analisar a situação com todos os neurônios em seus cérebros, impedindo-os de emitir sons. O que exatamente aconteceu? Brawls pela cauda absorveu outro Brawls? Brawls é uma extensão de sua cauda? Ele sempre lutou com o rabo, que disfarçou de Brawls. Brawls colocou algo estranho na pipoca e no refrigerante e estamos tendo alucinações? O que diabos está acontecendo? Tudo fica muito confuso quando aquele monstro aparece. Champa pensou, assim como os outros que estavam tentando encontrar uma explicação lógica sobre a questão da cauda. Embora nem todos se perguntassem sobre as estranhas possíveis habilidades metamórficas da cauda de Brawls, alguns ficaram mais impressionados com sua incrível capacidade de se tornar invisível e indetectável por qualquer meio. Ele esteve lá todo esse tempo? Nem eu tinha percebido. Todos os anjos, até Daishinkan pensou enquanto olhava para Brawls de uma forma bem diferente de alguns minutos atrás. Outros apenas amaldiçoaram Brawls e sua obsessão em ser o centro das atenções. Ele já não fez o show suficiente? Por que você tem essa necessidade de ser sempre o protagonista? Pensou Beerus, estrangulando mentalmente Brawls, que continuava fazendo crochê como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. Outros, porém, não tinham necessidade de pensar. O que aconteceu? Zeno perguntou com total inexpressividade. Eu não entendo. Perguntou também ao futuro Zenão, pedindo a alguém que lhe explicasse. Brawls, você poderia explicar a sua majestade e a todos os outros o que você fez? Perguntou Daishinkan, que também queria saber a verdade por trás daquelas estranhas habilidades. E Brawls não recusou, ele adorava falar sobre si mesmo, então largou a agulha de crochê e materializou seu holograma em PowerPoint claro, sem problemas nenhum. Adoro explicar minhas habilidades. Minha cauda tem certas propriedades especiais que evoluíram ao longo do tempo à medida que me tornei mais forte e mais inteligente. Gostou das transformações? Perguntaram aos dois Zenos ao mesmo tempo com muita empolgação. Eles gostaram muito do conceito de transformações. Na verdade, algo muito parecido com transformações, respondeu Brawls, que lançou seu projetor holográfico para reforçar sua explicação com imagens 3D. Se Goku fosse capaz de aprender a tabuada com este método, Zeno poderia entender sua explicação. Talvez. Em seu primeiro estágio, minha cauda podia mudar de tamanho quase sem limites. Do tamanho minúsculo como de uma formiga até o tamanho extremamente grande, como de um planeta, por exemplo. E não só isso, também pode modificar sua forma, como uma espada, um toca-discos ou uma estátua renascentista com um pênis consideravelmente pequeno. E por último, mas não menos importante, ele pode copiar as propriedades daquilo que toca. Se teve contato com fogo, posso fazer com que meu rabo tenha as propriedades do fogo. Se tocou o aço, as propriedades do aço. Se Beerus tocou as propriedades, um vagabundo que passa o dia dormindo e comendo. Como você pode ver, as possibilidades são infinitas, a tal ponto que com alguma prática e treinamento artístico eu posso copiar perfeitamente o que quer que seja, obtendo todas as suas propriedades, imitando sua forma. Brawls disse, explicando os poderes de sua cauda através da projeção holográfica e sua própria cauda, representando todos os seus exemplos. O último exemplo é uma imitação em grande escala de Beerus, que começou a dançar a polca russa. Uau! Ha 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 ha! É divertido, gritaram os Zenões de uma vez. O rabo de Brawls também foi engraçado para eles, embora Beerus não conseguisse rir. Ele é como um titereiro, disse Belmod, que como palhaço profissional apreciava a habilidade de Brawls. E não só isso, seus bonecos são muito poderosos. As cópias dele são mais fracas que ele mesmo? Disse Margarita, a Harley Quinn da franquia Dragon Ball e também o anjo e professor de Belmod, que depois de muitos anos trabalhando com o palhaço aprendeu sobre sua profissão. Outro ponto positivo é que com a minha transformação True Saiyan todas as habilidades da minha cauda também afetam todo o meu corpo. Como você pode ver, posso fazer o mesmo com minhas mãos, pernas, olhos, cabeça, bem, com todo o meu corpo, disse Brawls, exemplificando mais uma vez seus poderes. Fazendo com que suas pernas tivessem as propriedades da plataforma que estavam pisando diante, as mãos no pelo de Beerus, mudando o tamanho dos olhos e da cabeça como se fosse um Looney Tunes. Muito impressionante, mas o que isso tem a ver com a sua perfeita invisibilidade? Perguntou Campari, o anjo do Universo 3, que apesar de estar impressionado com as capacidades práticas de combate desta habilidade só estava interessado em saber a forma como Brawls tinha conseguido ignorar os sentidos praticamente perfeitos de sua família. E claro que Brawls respondeu com prazer, eu ia explicar esse assunto. Depois de praticar muito minha habilidade evoluiu, e o que aconteceu foi que tornei-me capaz de copiar as propriedades e a forma de tudo ao meu redor ao mesmo tempo. Em outras palavras, eu me torno tudo ao meu redor, o espaço, o tempo, a energia, a matéria, o vazio, tudo. Não estou me tornando invisível, não estou escondendo minha presença, não desmaterializei meu corpo, não estou me escondendo em outra dimensão. Você simplesmente não pode me detectar porque sou tudo o que existe, pelo menos o que posso abranger as dimensões do meu corpo. E mais uma vez Brawls demonstrou como sua habilidade funcionava, aparecendo e desaparecendo por toda a sala sem que ninguém pudesse detectá-lo. Que habilidade incrível, gritaram quase todos os Tenshins ao mesmo tempo ao perceberem o nível dessa habilidade. Conceitualmente estava em um nível extremamente avançado, tanto que poderia estar no mesmo nível das doutrinas divinas, tornar-se tudo na existência sempre que quiser e ainda ser você mesmo, algo inédito até agora. Quando colocado em prática, não só torna seu usuário indetectável, mas também o torna totalmente inatingível e invulnerável. Até mesmo Daishinkan achou impossível acreditar que um mortal nascido em um de seus universos pudesse ter obtido uma habilidade tão quebrada. O quê? Ele não é praticamente invencível com essa habilidade? Gritaram alguns dos Kaioshins e Akaishins, como se fossem jogadores de MMO reclamando do balanceamento de classes no PVP. De jeito nenhum. Existem algumas limitações quando se trata de usá-lo.
Partes que possuem essa habilidade ativada não podem afetar a realidade, você não pode fazer nada comigo e eu não posso fazer nada com você. Nada é perfeito, embora eu possa usar parcialmente essa habilidade como você viu antes. Parte da minha cauda estava brigando e a outra estava escondida. Embora se eu sofrer algum dano a habilidade é facilmente cancelada, já que requer muita concentração. Felizmente consegui evitar ser prejudicado nessa luta, respondeu Brawls, reclamando que sua habilidade quebrada não está 100% quebrada. Assim tranquilizando minimamente a todos, mas não muito. Essa ainda era uma habilidade quebrada se alguém conseguir usá-la bem. No entanto, avaliar essa capacidade não era o importante agora, mas sim se os Zenos estavam satisfeitos com a explicação. Acho que entendi o que é, disse o futuro Zenão, aprovando aquela explicação que até um idiota poderia entender. Eu também, disse Zeno também, embora tenha indicado a Daishinkan que se aproximasse para lhe dizer algo, SHSHS, ZZSSSSHSSS, Sashiaj. E quando Zeno finalmente terminou de falar com seu mordomo e primeiro-ministro, este último espalhou sua palavra entre a população, mas desta vez apenas para Brawls. Uma habilidade impressionante, mas sua majestade acha que deveria ser banido do torneio. Se você apenas se esconder até o fim para lutar contra o último adversário será muito chato. É uma regra justa. Faz sentido, bem visto Zeno. Hahaha. Respondeu Brawls, sem demonstrar nenhum tipo de frustração por ter sido nerfado, atitude que Zeno e Daishinkan valorizaram positivamente. Dito isto, a partida e a entrevista pós-jogo terminaram oficialmente. O que eu fiz? Bem, a pipoca estava boa. Questionou Brawls ao WHYS, única pessoa que ele respeitava dentro da plataforma do Universo 7. Muito bom, como sempre. A propósito, meus irmãos e os outros deuses da destruição estariam interessados na receita, respondeu Porquês, que ficou bastante feliz, já que seus irmãos e irmãs haviam prometido lhe fazer muitos favores se ele conseguisse a receita ou suprimentos para eles. E Brawls também ficou feliz em saber que mais divindades se tornariam viciados em sua comida e portanto a sua mercê. Hehehe. Meus clientes continuam aumentando. Espero que estes paguem. Se não, você só pensa em comida, disse Shin, que ainda estava de babá de Goku, que ainda não havia se recuperado. Porém, o momento da conversa entre os alunos acabou. A aula começou e foi a vez do professor Daishinkan falar. Bem, então, todo mundo. Depois de observar a partida anterior, decidimos fazer uma alteração nas regras. Capítulo 254. Estas são as regras e recompensas. Bem, então, todo mundo. Depois de observar a partida anterior, decidimos fazer uma mudança nas regras, disse Daishinkan, recuperando o controle da reunião após Brawls começar a terminar o gorro de lã feito em casa para seu futuro filho que não terminou na luta anterior. Então eles estão realmente indo em frente com isso. Champa murmurou, sentindo-se culpado por ter criado aquela situação e também deprimido, já que suas chances de vitória eram muito limitadas. Por favor, escolha 10 contendores de cada um dos seus universos, excluindo deuses como os deuses da destruição. Vamos simplificar ainda mais as regras. Para o torneio do poder, para vencer, tudo o que você precisa fazer é tirar seu oponente do ringue. O limite de tempo para a partida será de 10 taques, disse Daishinkan, que começou a explicar as regras do torneio, que eram obviamente diferentes das originais entre os universos 6 e 7. E Brawls, que não era o centro das atenções há alguns segundos e já havia terminado o chapéu e as meias, disse no tempo da Terra seriam 48 minutos. Então este torneio será uma batalha real onde todos os universos lutarão ao mesmo tempo no mesmo ringue? Isso mesmo, parece que Brawls é bastante intuitivo. Todos lutarão durante esse tempo, e o tempo com mais membros restantes no final vence. Claro, se sobrar apenas uma pessoa, mesmo que ainda reste o limite de tempo, a equipe do desafiante vencerá. Não se preocupe, teremos um anel grande preparado, respondeu Daishinkan, um tanto irritado por Brawls ter conseguido ler sua mente em mais de uma ocasião. Portanto, os deuses começaram a especular sobre o método para vencer este torneio, sabe? O trabalho em equipe será fundamental nisso. E outros ficam um pouco mais aliviados ao ouvir que boas estratégias, combinações e preparação serão um ponto crucial nesta partida, isso é uma boa novidade. O poder individual de alguns participantes não será o único fator determinante para vencer. Assim como no torneio entre o sexto e o sétimo universos, o vencedor final deste torneio receberá Super Dragon Balls para ter qualquer desejo que desejar realizado. Acredito que você não tenha problemas com isso, Champa. Nesse caso, entregue os 3 que você já coletou. Nós mesmos recolheremos os restantes, disse Daishinkan a todos os deuses, mas sobretudo a Champa, a quem extorquiu com um sorriso. E é claro que Champa, um digno deus da destruição, respondeu a esta oferta que ele simplesmente não poderia recusar como se fosse uma criança que tivesse sido pega em flagrante roubando biscoitos. Claro, esse bastardo. Você os coletou de novo. Você não está cansado disso. Gritou Berus muito chateado porque seu irmão tinha pensado em entrar ilegalmente em seu território pela terceira vez consecutiva para roubar a mesma coisa. E enquanto uma cativante luta fraterna acontecia, o resto dos deuses se perguntaram uma pergunta muito óbvia. Na verdade, a mesma pergunta desde o início, que eles finalmente ousaram fazer com licença. Posso fazer uma pergunta? Vá em frente, disse Daishinkan para o nerd Kaioshin, que como todo nerd queria ser o número 1 da turma, seja fazendo as perguntas ou respondendo. Obrigado. O prêmio dado ao lutador vencedor é claro, mas o universo vencedor receberá alguma coisa? Perguntou que também queria um pedaço do bolo em caso de vitória. Portanto, Daishinkan com um sorriso um pouco mais sinistro que o normal respondeu nada. Vá, entendo. Então apenas por honra, respondeu depois de interpretar a resposta com alguma decepção. Embora por razões óbvias e sem muito sucesso ele tentou exteriorizar seus verdadeiros pensamentos.
No entanto, o cérebro do qual ele tanto se orgulhava não foi capaz de decifrar a resposta de Daishinkan desta vez, portanto Daishinkan gentilmente o corrigiu. Você entendeu mal. O prêmio para os vencedores será que nada lhe seja feito. E mais uma vez a explicação de Daishinkan revelou-se bastante confusa. Tão confuso que nenhum dos deuses locais entendeu o que ele quis dizer com nada, porém, alguns dos deuses mais experientes e pessimistas começaram a entender o contexto sem precisar entender a mensagem, e não estavam muito esperançosos. Não gosto nada disso. Algo não está certo. Além disso, como costumam dizer os provérbios, pense errado e você terá razão. Não faremos nada ao universo que vencer, mas os reis de todos apagarão os universos que perdem a existência, disse Daishinkan, transmitindo com grande frieza e bom humor uma das declarações mais sombrias e despóticas da história da animação. Uma declaração tão aterrorizante que causou um curto-circuito nos cérebros de todos os deuses. Ninguém foi capaz de acreditar no que acabaram de ouvir. Porém, após alguns segundos de silêncio total em que todos se esqueceram de como respirar, eles começaram a processar o que acabavam de ouvir. Ele acabou de dizer. Alguns Akaishin balbuciaram com imenso esforço, proporcional ao que estavam usando para não se cagarem. Foi então que o medo mais brutal que já experimentaram em milhões de anos começou a tomar conta de suas mentes e corpos. Apagar? Não, isso não pode estar acontecendo. Balbuciaram alguns dos Kaioshin, que tentavam negar a realidade como um mecanismo de defesa para pessoas fracas e patéticas. Nesse ponto todos estavam totalmente apavorados a ponto de desmaiar. Qualquer um menos os Teixins que sabiam que estavam fora da lei. Goku, que ainda sonhava em comer, lutar e fugir do trabalho. E claro Brawls, o que ele disse para o curto-circuito Beerus, você se lembra da conversa de antes. Aqui está o que os Zenos queriam dizer. Você vê, eu estava certo e você me deve um pedido de desculpas. E ou porque aquela frase irritante fora do lugar irritou ainda mais Beerus ou porque já era hora de sair do transe com ou sem a intervenção de Brawls. Beerus gritou mais que todos os outros deuses juntos. Uau, que diabos? Os reis de todos estavam dizendo que havia universos demais, então está uma oportunidade perfeita para limpar a casa, disse Daishinkan sem qualquer empatia enquanto olhava para os dois Zenos, que estavam orgulhosos desta decisão. Sem chance. Quase todos os deuses gritaram, pelo menos aqueles que tinham alguma saliva na garganta e não tinham a boca paralisada para poder gesticular. Isso se tornou muito mais sério do que eu pensava, disse WHYS, que já previa antes de vir que algo assim seria possível. As coisas estão muito piores do que eu jamais poderia ter imaginado ser possível. Respondeu Beerus a esse sensei, que ao contrário dele não vinha com expectativas tão baixas de interesse pessoal. Então o que você está dizendo? Haverá apenas um universo sobrando? Não se ofenda com minha opinião, mas acho que isso não é bom para ninguém, disse Belmont tentando negociar assim como Brawls fez antes. Afinal, ele não perdeu muito tentando. Afinal, ele poderia ser deletado em algumas horas. Entretanto, Daishinkan não iria negociar essa decisão tão firme, e Belmont também não entendia completamente a situação. Os universos 1, 12, 5 e 8 também permanecerão. Mas por quê? Perguntaram alguns dos deuses que não pertencem aos universos 1, 12, 5 e 8, que por razões óbvias queriam saber a razão de tal discriminação positiva. O nível médio dos mortais nesses 4 universos é superior a 7. Então eles estão isentos de participar deste torneio. O porta-voz Daishinkan respondeu mais uma vez, explicando por que eles não punem os deuses que cuidam bem dos bens que eles deixaram no comando. Sim, estamos salvos. Ainda bem que levamos nosso trabalho a sério, certo? Comemorados com extrema alegria deuses minimamente responsáveis dos universos que haviam sido excluídos de participar. Finalmente fazer seu trabalho corretamente tinha ficado pelo menos impune. Enquanto isso os deuses mais preguiçosos, incompetentes e estúpidos gritavam de inveja e frustração merda. Ok, neste ponto tudo estava claro. Todos os universos que perdessem no maldito torneio seriam eliminados. Uma tragédia indescritível em que inúmeras vidas presentes, futuras e passadas seriam exterminadas sem qualquer resistência. Algo que destruiu os corações e mentes de todos os deuses, sejam Akaishins ou Kaioshins, só de pensar nisso. Porém, o que realmente os preocupava era se eles também estavam incluídos ou não nos universos desaparecidos. Por isso o elefante rosa Hunchi perguntou se por acaso, nossos universos forem apagados. O que vai acontecer conosco? Não se preocupe. Todos os deuses, exceto os anjos, serão apagados junto com seu universo, respondeu Daishinkan, tentando transmitir positividade aos condenados à morte, dos quais nenhum é seu filho ou filha. Isso é bastante reconfortante. Certo, Brawls disse com um grande sorriso para Beerus e Shin, que esperavam estar tão felizes quanto ele em saber que WHYS estava seguro. No entanto, nem eles nem ninguém compartilhavam o otimismo de Brawls e Daishinkan. Por que diabos o Akaishin e o Kaioshin deveriam ficar aliviados ao ouvir isso, seu cínico de merda? Você acabou de provar que não dá a mínima para a vida dos outros, nem mesmo dos deuses. E ainda assim você esperava que sentíssemos alívio porque você não mataria seus próprios filhos. Foda-se você e seu chefe também. Isso é o que todos gostariam de dizer, mas ainda não eram loucos o suficiente para dizer isso. Eles ainda têm algumas horas de vida e uma chance de não morrer. Nenhum foi tão estúpido e impulsivo a ponto de cometer suicídio agora. Mesmo assim, os diferentes deuses, especificamente os Akaishins, tinham muita frustração e ódio acumulados agora depois de saberem que estavam prestes a ser executados. E como não podiam desabafar sua frustração contra seus algozes, eles fizeram isso com Goku, que indiretamente causou este torneio mortal. E quem liderou esses protestos foi Beerus, que lutou com todas as suas forças para não matar o drogado Goku, maldito Goku. Tudo isso é culpa sua. Eu vou. Porém, antes que a coalizão de deuses contra Goku continuasse insultando, culpando e até tentando matar seu discípulo favorito, WHYS interveio para salvá-lo quanto às isenções.
Isso dá a impressão de que o verdadeiro propósito deste torneio é dar aos universos de nível inferior, que foram originalmente programados para serem apagados, uma chance de serem poupados como recompensa pela vitória neste torneio. Como esperado de você, WHYS. É exatamente como você suspeita, respondeu Daishinkan, orgulhoso de seu filho ter explicado quão magnânimo eles estavam sendo com aqueles deuses fedorentos. E agora que os deuses não podiam nem pagar por sua frustração com Goku, eles não tiveram escolha a não ser aceitar a situação com toda a positividade que puderam reunir. Eles estavam ferrados, sem dúvida, mas pelo menos tinham uma chance de viver. Em vez de usar seus neurônios em atividades improdutivas, como amaldiçoar sua sorte, sua incompetência, seus superiores ou procurar alguém para culpar, era melhor focar em sua única chance. Infelizmente, nem todos os deuses condenados à morte foram capazes de prever esta situação. Merda. Isso não pode estar acontecendo. Nosso time não tem como vencer, pensou Champa ao olhar para a plataforma de seu irmão, onde estavam os dois mortais que haviam derrotado os melhores lutadores de seu universo. Se esses monstros, especialmente Brawls, participassem, suas chances de sobrevivência seriam inferiores a 0%. E apesar disso, o dramático do seu irmão parecia ser o mais prejudicado com esta situação. Espere, por quê? O nível do nosso universo é realmente tão baixo assim, questionou Beerus, que ao contrário de seus colegas de trabalho ainda procurava culpados e se concentrava em circunstâncias que neste momento não tinham solução. Bem, o nível médio dos planetas com mortais no nosso sétimo universo é 3,18, o que na verdade não é muito bom. Na verdade, é o penúltimo porquês respondidos. Segundo do último, gritou Beerus ao saber que ele é um dos mais burros da turma, e obviamente culpou os outros por sua inutilidade. Esse caso no Shin TH, isso é tudo culpa sua. Sempre acontecendo e com isso. Não tem sentido a menos que um planeta atinja níveis mais elevados por conta própria. Maldito. E você? Você passa a maior parte do tempo dormindo. Você acompanha quantas vezes o Kaioshin Supremo esteve perto da morte fazendo seu trabalho porque você dormiu? Shin protestou assim como Beerus, culpando os outros por sua inutilidade também. Ambos estavam parcialmente certos e isso os fez defender seu argumento com unhas e dentes, a ponto de se atacarem fisicamente. Uma situação tão cômica quanto perigosa, pois se Beerus o acertasse com mais força do que o necessário devido à raiva, ele poderia matar Shin e no processo se matar, já que as duas vidas estavam interligadas. Gente, pessoal, não briguem, disse Brawls, ficando entre Beerus e Shin para acabar com essa briga de idiotas com probabilidade de assassinato e suicídio. Vocês dois são incomparavelmente inúteis. Por que você acha que estou sempre incomodando você, ao contrário dos porquês? Eu odeio sua inutilidade. O torneio acontecerá em um ringue especial criado no mundo vazio. Eu mesmo irei transportá-los para lá. Então escolham um lugar para se reunirem cada um de vocês, universos. Esteja avisado, qualquer pessoa atrasada será deixada para trás. Além disso, por precaução, deixe-me dizer que o uso de qualquer arma ou medicamento é proibido. Se você for encontrado, toda a sua equipe será desclassificada. E com isso, devo devolver todos vocês para casa. Não há muito tempo, então por favor façam seus preparativos rapidamente, disse Daishinkan, encerrando seu discurso e teletransportando todos para seus respectivos universos. Foi somente quando todos os deuses e convidados foram expulsos do palácio que Daishinkan não teve escolha a não ser reconhecer. Então esse é o mortal que leva a Viz de cabeça. Ele é sem dúvida o único. Universo 7, Planeta Beerus. Muito bom, Goku. Você já tem seu tão esperado torneio. Você já está feliz? Beerus perguntou com extremo sarcasmo a Goku, que já havia se recuperado graças a um tapa curativo de Brawls. Sim, muito. Respondeu Goku, que não entendeu o sarcasmo de Beerus. Oxi. Razão mais que suficiente para Beerus dar um tapa na nuca dele, estúpido. Isso machuca. Outro tapa. Para que serve isso, Beerus? Gritou Goku, que não entendia o motivo daquele castigo físico. Embora não tenha sido totalmente culpa dele, ele havia sido nocauteado quase durante toda a reunião. Porém, isso não importava para Beerus, ele ainda era um dos responsáveis por aquela situação e o único que ele poderia atingir sem consequências mortais. Eu te disse. Não falei. Não se envolva com o rei de todos. Graças a você, estamos sugados nessa confusão louca. O que está acontecendo? Perguntou Goku, ainda sem entender nada. Espere, Lord Beerus. Com base no que o grande sacerdote disse, originalmente estávamos programados para sermos apagados de qualquer maneira. Mas agora, graças a Goku, tivemos a chance de viver, disse WHYS, salvando Goku novamente. Nós? Maldito seja, por quê? Claro que você está calmo. Você vai ficar bem, aconteça o que acontecer, disse Beerus, deixando Goku gritar com a pessoa que ele mais invejava naquele momento. Beerus-sama, por favor, acalme-se. Estamos todos na mesma situação, disse Shin, tentando evitar problemas internos necessários no pior momento possível. Sim, o que quer que você diga, subnormais com QI de 3,18. Vou para casa, tenho uma família para alimentar. E eu acho que você quer reunir os participantes para o torneio idiota, discutir estratégias, praticar toda essa merda, disse Brawls, desculpando-se e convidando todos para irem até a casa dele, já que viriam de qualquer maneira, quer ele convidou-os ou não. Afinal, a mansão de sua esposa havia se tornado o ponto de encontro para todos os assuntos importantes deste universo. Então WHYS aceitou cordialmente o convite, com um objetivo claro em mente, falando em comida. Qual é o cardápio de hoje? Ramen e hambúrguer. Sim, eu sei. Devido à gravidez, Bulma tem desejos muito estranhos, respondeu Brawls, explicando por que ele havia preparado um cardápio tão estranho e desequilibrado hoje. Mesmo assim, isso não foi problema para um deus gato como Beerus, que disse depois de se acalmar um pouco: GRRJJJ. De qualquer forma, posso me juntar?
Já que pode ser uma de suas últimas refeições, vou deixar você, embora eu não devesse. Quando Bra consegue uma pontuação tão patética quanto 3,18, eu não a recompenso, disse Brawls, usando seu novo recurso favorito para menosprezar os deuses do universo 7. Um recurso com apenas 3 minutos de existência que já esgotava a paciência de Beerus, que ele perguntou a Shin, ele vai nos lembrar disso ao longo de nossas vidas? Pediu a Beerus para Shin. Felizmente ou infelizmente pode não ser por muito tempo, respondeu Shin tentando usar o humor para encobrir sua depressão. Alguém pode me explicar o que aconteceu? Perguntou a Goku, que não sabia por que havia desmaiado, o que havia sido dito sobre o torneio, por que Beerus e Shin estavam tão nervosos ou porque Beerus o atacou e o culpou por algo. Ele nunca esteve tão confuso desde o dia em que fudeu com Xixi pela primeira vez. Capítulo 255. Temos que ir para o torneio. Depois do encontro cordial e emocionante para organizar a criação de um jogo mortal que urinou em Battle Royale, Skid Game, The Hunger Games e Truth or Dare com sua namorada, Brawls, Beerus, WHYS, Chi e Goku encontraram toda a equipe mais uma vez na mansão de Bulma. De qualquer forma, novamente cozinhando para todos, disse Brawls reclamando de sua rotina quase habitual enquanto preparava comida para sua família, amigos, conhecidos, aproveitadores regulares e esporádicos, e Vegeta. Além disso, enquanto todos esperavam a comida chegar em seus pratos, WHYS, Beerus e Chi explicaram a situação para todos, inclusive Goku. O que? Em que diabos você nos metrou desta vez? Gritou Vegeta, irritado com seu palhaço favorito por motivos extremamente óbvios. Esse idiota mais uma vez causou uma situação que poderia matar todos eles. Sim, eu sei. Estou sendo repreendido sem parar. Já chega. Goku se desculpou, que se acostumou demais a fazer isso já que destruiu uma linha do tempo inteira. Eu não posso acreditar em você. O quanto você é maluco por lutar, disse Bulma, reclamando como sempre e com razão. Quase todos os problemas deles até hoje foram causados por Goku e sua obsessão por lutar. Bem, precisamos nos apressar e decidir sobre 10 pessoas, disse Shin, indicando que seria melhor parar de culpar uns aos outros, especialmente ele, e em vez disso focar na solução. Sim, porém vamos terminar de comer antes. E depois de falar do torneio vou tirar uma soneca, disse Beerus, que estava esticado em uma rede com os olhos fechados, enquanto bebia um refrigerante. Algo que começou a preocupar a todos. Vejo você relaxado demais, Beerus. Imaginei que a essa altura você já estaria muito nervoso e quebrando tudo ao seu redor, disse Bulma, que não entendia o que estava vendo. Sim, não é típico dele, disse Shin, que também começou a se preocupar. Há pouco tempo, com tudo o que aconteceu com Zamazu, todos entendiam como Beerus se comportava em meio a uma crise que ameaçava a vida de todos, inclusive a sua. Isso mesmo, o deus da destruição do universo 7 costumava se comportar como um maldito louco paranoico e hiperativo. Sem dúvida ele é o típico idiota cancerígeno cuja única missão na vida é piorar ainda mais as situações mais desastrosas com sua negatividade, seu nervosismo, sua agressividade, sua falta de cooperação e inutilidade. Porém, hoje que estavam em situação parecida, ele estava bem tranquilo sem fazer nenhum tipo de alarido, sem dar muita importância ao assunto do torneio. Porra, ele até parecia estar de bom humor. Beerus-sama, você está bem? Perguntou WHYS, que estava realmente começando a se preocupar com a saúde mental de seu gato. Desde que voltaram do Palácio de Zenão, Beerus se acalmou de forma excessiva, algo que nunca tinha visto antes. Sua raiva era praticamente eterna, mesmo nas menores coisas. Não fazia sentido que em poucos minutos ele estivesse de tão bom humor. Ele ficou completamente louco? Estou perfeitamente bem. Por que você está perguntando? Respondeu Beerus, que se levantou da rede para conversar com todos na mesa. Você está muito calmo apesar da situação em que nos encontramos. Você nos deixou preocupados. Disse Kuririn que estava realmente preocupado, que Beerus realmente enlouquecesse e tentasse matá-los. Você não está seriamente preocupado que tantos universos, incluindo o nosso, possam desaparecer? Você deveria levar isso mais a sério. Bulma gritou, protestando energicamente em parte devido à personalidade beligerante habitual e em parte devido aos hormônios da gravidez. Claro que estou preocupado. Como não poderia ser? Poderíamos morrer em algumas horas. Eu ficaria louco se não estivesse preocupado, disse Beerus, tentando mostrar com seu tom de voz e linguagem corporal que estava realmente preocupado, que não tinha enlouquecido. Habitual, mas por outro lado também tenho motivos para estar otimista. Otimista? Você? Como? A Cad Bulma, que praticamente se tornou a porta-voz do grupo graças ao seu caráter, inteligência, recursos e intocabilidade como esposa de Brawls. E claro, Beerus explicou as razões pelas quais um dos deuses mais catastróficos tinha motivos para pensar positivamente no meio de uma extinção global. Você pode não saber, eu nunca quis admitir isso para você. Mas apesar do fato de nosso universo ter a segunda pontuação mais baixa, a 3.18, disse Brawls da cozinha. Sim, um 3,18. Porém, apesar disso temos um nível de luta espetacular. Você acha que todos os universos agora têm 6 ou 7 lutadores com poder de escala divina que poderiam se tornar candidatos a Kaishin? Você acha que todos os universos agora também têm 6 ou 7 lutadores que superam em muito o poder de Freeza ou Dabura, além dos lutadores de nível divino que mencionei antes? E o que mais? Você acha que eles são todos amigos, moram no mesmo planeta e sabem lutar em equipe e até se fundir? Te digo, se houver algum, muito menos nos 8 universos de nível inferior. Uau, uau, rua. Cid Beerus com um sorriso largo e uma risada maligna. Ele quase podia sentir o cheiro doce da vitória e tudo graças a uma raça que ele ordenou extinguir e aos habitantes de um planeta que ele também planejava destruir, algo que o fez refletir sobre sua política de genocídio. E antes que o resto do elenco fizesse perguntas, certamente questionando as afirmações de Beerus, WHYS verificou que esta informação era verdadeira. Isso mesmo. Juntando todos os 8 universos é possível encontrar 1 ou 3 de cada categoria ou pelo menos que se aproximem. Porém, é inédito não poder nem contá-los com os dedos de ambas as mãos e muito menos contar apenas um universo. E isso nos ajuda muito
muito considerando as regras deste torneio. Mesmo que os outros universos que enfrentamos tivessem um ou dois lutadores mais fortes que o mais forte de vocês. Um tanto improvável, mas possível. Ainda seria possível vencer graças aos nossos números e lutando em equipe. Esta foi uma notícia muito boa que veio de uma fonte confiável que, sem dúvida, tranquilizou todos aqueles preocupados em desaparecer da própria existência. Isso é uma ótima notícia. Agora estou muito mais calmo. Embora existam alguns retardados mentais como Goku, que ficou desapontado ao saber que haveria poucos rivais dignos. Seriamente? Somos tão bons? É um pouco decepcionante. Sim, está sem dúvida uma grande anomalia. Este planeta é uma caixa de surpresas, não só pela comida, disse WHYS, confirmando mais uma vez que o universo que teve a ideia de organizar este torneio foi também aquele que teve mais hipóteses de o ganhar. É reconfortante ouvir isso, disse Videl, quem menos sabia desses assuntos, enquanto acariciava Pan, que estava dormindo há algum tempo depois de dar 6 voltas ao mundo. E muito lisonjeiro, disse Yancha, a pessoa menos adequada para falar. É verdade. Temos os 5 Saiyajins Gohan, Goku, Vegeta, Ginger e Yan. Também Piccolo, que se tornou quase tão forte quanto Goku e os outros. Se adicionarmos também Kuririn, Tenshinhan, Yancha, Chaois C17, C18 ou eu mesmo. Não sei como serão as equipes dos outros universos, mas sem dúvida acho que a nossa equipe será a mais poderosa. Disse Muten Roshi apontando quais eram os 7 combatentes que indiscutivelmente participariam e os outros com menos sorte na loteria genética da qual teriam que selecionar 3 para cumprir a cota de 10 participantes. No entanto, Roshi e quase todos os outros Z-Warriors esqueceram algo. Kamisene, você parece estar ficando senil. Kuririn disse apontando para a cozinha, você esqueceu de mencionar alguém. Na direção da cozinha de onde Brawls finalmente saiu com as bandejas cheias de ramen, hambúrgueres de 3 andares, refrigerante e sorvete de 18 sabores. Foi então que o estômago, o cérebro e o coração de quase todas as pessoas começaram a funcionar a 100% da capacidade, é verdade. Quase esqueci. Temos Brawls em nosso universo. Não era descabido que eles não tivessem pensado em incluir Brawls entre os participantes. Afinal, o misterioso cara de 3 olhos não costumava lutar e deixava essas tarefas para eles. Mas acima de tudo, acho que inconscientemente interpretamos que esse monstro estava proibido de participar de um torneio em que participam mortais, disse Vegeta, expressando a opinião de todos. Até mesmo Berus e WHYS sentiram que liberar Brawls para lutar contra outros mortais de outros universos em uma competição oficial era imoral e até criminoso. Era o equivalente a travar uma luta de boxe entre um super-humano dopado e um pug vegetativo e sem pernas. Não foi uma competição justa. Sem dúvida, se Berus ou Shin organizassem um torneio entre mortais ou mesmo entre deuses da destruição, eles nunca deixariam Brawls participar para manter a competição justa e evitar humilhações desnecessárias. No entanto, os organizadores do torneio não estabeleceram quaisquer regras contra esta óbvia prática abusiva por ignorância ou negligência, e considerando que as suas vidas estavam em jogo, é moralmente errado e hipócrita deixar Brawls participar? Provavelmente, mas nenhum deles se importou. Ha. Não temos apenas uma equipe cheia de monstros. Temos o maior dos monstros do nosso lado. Ha. Quantos mortais você acha que existem no multiverso como Brawls? Nenhum. Recuso-me a acreditar que todos os universos juntos partiram ou permitirão que algo como ele nasça mais de uma vez na história. Ha. Como você quer que eu não seja otimista? Brawls só precisará fingir que não consegue vencer todos eles com um golpe de cauda para permitir que Zeno-sama aproveite este torneio e tudo ficará bem. Já ganhamos. Uauauauauauauau. Berus gritou com uma euforia desmedida enquanto comia o ramen e o hambúrguer, alternando os 2 sabores com prazer. Por um lado, ele ficou extremamente feliz em saber que tinha uma probabilidade próxima de 100% de sobreviver e por outro lado ficou um tanto triste em saber que muitos de seus colegas de trabalho, inclusive seu irmão, morreriam para que ele pudesse sobreviver. Uma grande tragédia que foi rapidamente diluída com o aroma inebriante de ramen e hambúrguer suculento, que ficou 100 vezes melhor do que nunca sabendo que tinha 100% de chance de vencer e sobreviver. Depois de muitos problemas, sua vida finalmente estava melhorando. Quem disse que pretendo participar? Disse Brawls, que finalmente conseguiu sentar com todos para comer. E Berus, ainda eufórico, ainda comemorava sua vitória iminente entre mordidas. Ha. Com ele ao nosso lado não podemos perder, até que seu cérebro processasse algo que ele achava que não deveria ser processado, ou melhor, nunca deveria ter sido processado em primeiro lugar. Por um segundo, Berus pensou ter ouvido mal o que Brawls disse, já que era totalmente absurdo dizer algo assim nesta situação. Certamente ele tinha cera no ouvido ou sua idade estava começando a pregar peças nele. Porém, vendo todos os outros ele percebeu algo, todos pararam de comer e ficaram em silêncio, como se algo tivesse causado um curto-circuito em seus cérebros. Exatamente a mesma cara que ele estava fazendo neste momento. E não só isso, todos tentaram confirmar da mesma forma se ouviram corretamente o que Brawls havia dito. Isso confirmou algo. O que quer que eles tenham ouvido os deixou em um estado semelhante ao dele e o que ele ouviu foi algo horrível. Então, muito provavelmente, todo mundo já ouviu a mesma coisa. A surpresa e o pânico se espalharam como Covid-19 em uma casa de repouso de um cômodo onde todos os internos estavam gripados, exceto qualquer máscara. Este comentário pegou a todos de surpresa pois muitos apertaram seus pratos, tigelas e comida com muita força, destruindo-os de uma só vez. Outros que sentaram incorretamente caíram de suas cadeiras, outros que estavam engolindo naquele exato momento engasgaram, e uma pequena minoria ficou comida fora de seus narizes. No entanto, todos se perguntaram, mas, por quê? Gritou Berus com o coração e a mente despedaçados enquanto suava mais frio do que nunca e removia o macarrão que saía de seu nariz. O nível parece muito baixo. Não estou motivado para participar. Prefiro projetar o quarto do meu futuro Optimus Prime, Brawls respondeu enquanto acariciava a barriga de Bulma. Capítulo 256. Temos que ir para o torneio, o nível parece muito baixo. Não estou motivado para participar, prefiro projetar o quarto do meu futuro Optimus Prime, Brawls respondeu enquanto acariciava a barriga de Bulma sim.
Eles não estavam confusos. Brawls, o ativo mais poderoso do Universo 7, recusou-se a participar de um evento para salvar o Universo 7 e isso era algo que ninguém esperava. Muito menos Beerus, que se lançou sobre ele e gritou como uma cadela louca e histérica: Brawls, não é hora para suas malditas piadas. Se nosso universo perder, você, sua esposa e sua filha também desaparecerão. Você realmente quer que eu acredite que você vai ficar aqui sem fazer nada? Chega de sua bullshit fora do lugar. Isso é sério. Esse é o Beerus de que sempre me lembrei. Disse WHYS, aliviado ao ver que Beerus voltou ao normal, mas piadas à parte. O argumento de Beerus foi mais do que coerente. Se sua equipe perdesse, todo o universo desapareceria e isso também incluía ele. E no caso improvável de ele não desaparecer porque é um maldito monstro que desafia a lógica, pelo menos todos os outros que ele conhecia morreriam. Porém, Beerus sabia que Brawls, apesar de psicopata, se importava muito com sua família e amigos. Por isso era impossível para ele acreditar que Brawls, alguém que gosta de ter tudo sob controle, deixaria um assunto tão importante para outros, especialmente considerando como ele interveio no caso Black. Esta foi definitivamente uma piada de mau gosto para irritá-lo como sempre. Ou talvez ele estivesse tentando negociar o preço que Beerus teve que pagar para ele participar, mas seja como for, nem Beerus, nem WHYS, nem Shin, nem qualquer outra pessoa, talvez Goku, cairia nesse blefe. No final, Brawls por conta própria pediria que eles participassem para salvá-lo e a seus amigos, sem ter que ser solicitado ou forçado. Ou assim eles pensaram. Você realmente acha que eu e minha família iremos desaparecer se o anão cabeça de bola de Rugby quiser? Ha. Você parece não me conhecer bem neste momento, disse Brawls com seu habitual sorriso de vilão. O sorriso de um maníaco com muitos planos alternativos caso alguém conseguisse atrapalhar seu plano principal. Porém, para WHYS, Shi e especialmente Beerus isso não fazia sentido. É como blefar jogando pôquer quando você enfrenta um Royal Flush levando em conta que todas as cartas capazes de igualar a pontuação já foram descartadas. Ninguém acreditaria em tal estupidez. Porém, eles estavam conversando sobre Brawls. Isso fez Beerus começar a duvidar de tudo que sabia sobre matemática, probabilidade e lógica. Você não pode estar falando sério. Zeno-sama, quando aquele anão fez toda a linha do tempo de Trunks desaparecer, registrei o comprimento de onda do poder que ele usa para fazer as coisas desaparecerem. Se Zenon estiver prestes a usar sua habilidade contra nosso universo, programei este planeta para se teletransportar para outro lugar muito seguro. Na verdade, eu poderia transportar este planeta agora mesmo para um dos universos que não precisa participar por precaução, ou para a linha do tempo de Trunks, onde não há Zenon já que ele está aqui agora, ou outra dimensão de bolsa eu criei. Aconteça o que acontecer nesse torneio, eu, minha família e meus amigos ficaremos bem, ao contrário de você, disse Brawls, explicando seu grande plano para sobreviver ao apocalipse enquanto cruzava as pernas sobre a mesa, insinuando que seu plano não tinha fissuras, era um plano lógico, porém eles se recusaram a acreditar que isso fosse possível. Independentemente da absurda capacidade de antecipar o poder de Zenon, mover um planeta ou sistema solar inteiro para outro universo era algo que nem mesmo Tenchi poderia fazer. Para fazer o mesmo com a Terra, Champa tentou usar a Super Dragon Balls, que agora estavam em posse de Daishinkan. Porém Brawls estava dizendo agora que ele poderia fazer tudo isso sem a necessidade de Super Dragon Balls. Então Beerus ainda se recusou a acreditar que alguém fosse capaz disso, porém ele é Brawls isso. Não, você pode não fale sério. É um blefe. É impossível. Na verdade, acho que ele fez algo muito parecido há muito tempo, disse Ginger, que não conseguia esquecer o que Brawls fez no planeta Namekusei décadas atrás. Brawls apenas olhou para eles, riu e depois de estalar os dedos, e choque. O planeta Namek foi transportado para os confins do universo, longe de Freeza e de seu ataque destruidor de planetas. E agora, diga-me Viz, onde estamos agora? Brawls disse enquanto tomava chá em sua xícara personalizada com a foto de um Brawls que sorri maldosamente, mas ao ouvir essa pergunta, Beerus não pôde mais duvidar. Muito menos ver como a expressão facial de Y se distorceu ligeiramente enquanto ele consultava sua equipe quase onipotente. Estamos no primeiro universo, disse WHYS, tentando esconder o quão chocado estava. O que há? Fomos transferidos para outro universo tão facilmente? Gritaram quase todos ao entenderem a seriedade deste assunto. Parecia algo impossível de acreditar, já que eles não haviam notado nada após serem teletransportados. Tudo continuava exatamente igual no mundo. Porém, algo havia mudado, e verificar isso era tão simples quanto levantar a cabeça para o céu, as estrelas. Não reconheço nenhuma dessas constelações, não consigo nem encontrar a estrela polar, disse Gohan. Bulma e as outras pessoas com um mínimo de cultura geral não havia dúvida. Eles não estavam mais no mesmo lugar de antes choque. E depois de estalar os dedos mais uma vez Brawls perguntou novamente, e agora? Onde estamos? Estamos de volta ao sétimo universo, respondeu WHYS após verificar com sua equipe, e com todos os demais depois de olhar para o céu e ver que tudo voltou ao normal. Impossível, gritou Beerus, que se recusou a acreditar que tudo isso era real. Talvez ele tenha usado uma ilusão neles, criado uma longa projeção ou colocado alucinógenos em sua comida. Era possível que ele tenha feito isso em vez de transferir um planeta ou sistema solar inteiro para outro universo. Mas, como eles poderiam saber? Por enquanto ele só podia confiar na palavra de Y. Veja, não tenho motivos para participar, embora eu esteja aberto a negociações, Brawls disse enquanto materializava uma caneta com fogo na capa e um papel para escrever contratos com rostos fantasmagóricos. Era exatamente o que Beerus temia desde o início. Brawls tentou extorquir ele, e ao contrário do que ele pensou a princípio, ele tinha a capacidade de fazer isso. O que você quer que eu faça, Brawls? Brawls Samadono Senpai Sensei. Brawls corrigido. O que você quer que eu faça, Brawls Samadono Senpai Sensei? Disse Beerus de forma passivo-agressiva, tentando fingir que se tratava de um acordo amigável não forçado. Obrigado por perguntar. Não se preocupe, minha contratação pelo seu time será barata.
Terei compaixão pelo resto das vidas deste universo, desde que o venerável Deus da destruição concorde com minhas exigências, que terminará no dia do torneio. Serão apenas algumas horas, nada excessivo, considerando que vou garantir que você ainda esteja vivo por muito tempo. Certo, disse Brawls com o sorriso malicioso de um vigarista malévolo e sem escrúpulos com tanto poder de barganha e impunidade policial, política e judicial que poderia até forçar uma criança a vender sua alma em troca de um doce envenenado. Porém, aquele garoto chamado Beerus precisava urgentemente daquele doce envenenado a todo custo. Diga-me o que devo fazer. 36 horas depois na mansão de Bulma. What? O famoso jardim da mansão encheu-se de gritos, ranho e lágrimas, devido a um acontecimento muito importante. Bem, finalmente é dia de torneio. E também o dia em que meu garotinho, Trunks, nasceu, um lindo bebê cujo nome foi escolhido por sua mãe em homenagem a Trunks porque ela não gostava nada de Optimus Prime. Disse Brawls, acariciando as bochechas rechonchudas de seu bebê adormecido enquanto olhava para Bulma com algum ressentimento. E por um bom motivo, disse a coalizão de mães de Dragon Ball por motivos óbvios. What? De qualquer forma. Beerus, o negócio acabou, você pode recuperar um pouco da sua dignidade, disse Brawls enquanto entregava seu Trunks com muito carinho para sua esposa. What? Porém, esses choros, ranhos e lágrimas não foram emitidos pelo bebê Trunks, que dormia pacificamente nos braços de seus pais. What? Não acredito que você possa. Te detesto com toda a minha alma. Bualho, disse Beerus, chorando muito enquanto se vestia, tirava um colar do pescoço e desintegrava a caixa de areia em que estava sentado. O acordo que ele fez com Brawls é que durante as 36 horas restantes até o início do torneio ele deveria se comportar como um gato. Isto, claro, inclui falar como um gato, vestir-se como um gato, comer como um gato, cagar e mijar como um gato, brincar como um gato, ser acariciado como um gato, e obedecer ao seu querido mestre Brawls em todos os momentos, se ele o fizesse. Não quero ser castrado. Sem dúvida a maior humilhação da sua vida, que lhe causou grandes feridas psicológicas que não sabia se conseguiria curar. Cara, dessa vez você foi longe demais, disseram todos, principalmente sua esposa e filhas, que tiveram que ver Beerus naquele estado por mais de um dia. Porém, Brawls não se sentiu nem um pouco culpado. Você não sabe como aproveitar esta vida. Mesmo assim, Beerus finalmente estava livre e ninguém queria falar com ele ou fazer contato com ele. Seu olhar era assustador, era como se ele estivesse procurando algo ou alguém para liberar toda a sua fúria. No entanto, felizmente alguém interrompeu este momento tenso. Bem então, pessoal, já é hora de irmos. Por favor, deem-se as mãos e façam um círculo, disse WHYS, explicando qual foi o método para chegar ao torneio. O que? Dá as mãos? Que método ineficaz e primitivo, disse Brawls, reclamando como sempre quando não era ele quem fazia os teletransportes. E quando Beerus, Shin, Brawls, Goku, Vegeta, Ginger, Yan, Gohan, Piccolo, Roshi, Kuririn e Tenshinhan finalmente apertaram as mãos, WHYS fez a papelada necessária, grande sacerdote. Estamos prontos para ir. Por favor, prossiga. Boa sorte a todos, disse Bulma, segurando Trunks nos braços, despedindo-se de todos com a mão de Trunks. Espere por nós, Bulma. Vamos voltar vitoriosos. Disse Goku, mais animado do que nunca para lutar. Prepare um delicioso banquete de vitória. Por favor, disse Beerus, que precisava de comida de verdade o mais rápido possível, em vez da ração que havia comido nas últimas horas. Deixe isso conosco. Vou forçar Brawls a preparar algo bom só para você, disse Bulma, que olhou furiosamente para Brawls, indicando através daquele corpo que aquele que estava na cozinha deveria fazer comida de primeira classe para ele dessa vez. Bulma, disse Brawls acenando para essa esposa. Muito sério, vou te contar uma coisa importante mais tarde. Mas não houve tempo para dizer nada, então aquela declaração estranha ficou no ar. Vamos, disse WHYS, realizando teletransporte. FU. Mundo do Vazio. Local do torneio de poder. Os participantes do Universo 7 finalmente chegaram ao local do torneio, sendo teletransportados diretamente para o ringue. Esta deve ser a arena do torneio, Goku disse, admirando o enorme ringue circular em que estavam e as arquibancadas de onde os não participantes certamente os assistiriam lutar. Mas ele não foi o único. Kuririn também se inclinou para a beira do ringue para sentir a maior vertigem do universo. Então, perdemos se cairmos daqui? Isso é perigoso. HMPH. Só será um problema se estivermos inconscientes. Já que podemos simplesmente voar, disse Vegeta, que parecia não ter ouvido as regras. Você provavelmente não pode realmente. Vá em frente e tente voar, disse Porquês para Vegeta, Goku e os outros que esqueceram tudo. Ele está certo. Eu não posso voar, disse quase todo mundo, que não conseguia voar por mais que tentasse. Este espaço foi modificado para que você não consiga resistir à sua gravidade. É natural, já que seu objetivo é derrubar seus adversários desta fase, disse WHYS, explicando como essa restrição foi possível. No entanto, ainda havia dúvidas sobre isso. Então, como aquele cara está voando? Aked Roshi, apontando para um homem-pássaro de outro universo que estava voando por todo o ringue agora. Porque eles têm asas, é claro. Assim como os pássaros em sua terra, respondeu aos porquês, explicando que somente aqueles que são inatamente capazes de fazê-lo poderiam voar aqui. Ei, Viz. Podemos voar, disse Beerus e Shin, que apesar dos deuses eles não sabiam por que poderiam voar aqui. Portanto, os porquês explicaram novamente isso só se aplica aos lutadores. Aliás, no interesse da justiça, a gravidade foi ajustada para cada lutador de acordo com o seu planeta. Eles podem fazer isso? Estou impressionado. Gon disse realmente impressionado do ponto de vista físico fazer tudo isso foi muito complicado. Depois disso, Goku e os outros foram cumprimentar os rostos familiares do Universo 6 e Tópico. Da mesma forma, os deuses dos universos participantes se reuniram para falar pela última vez. Todos estavam matando o tempo melhor que podiam até que os organizadores declararam o torneio. E esse momento finalmente chegou.
Todo mundo está reunido. Bom, os senhores de tudo estão prestes a chegar, disse Daishinkan, Said Daishinkan, que apareceu voando para fora do ringue, perto de uma pequena plataforma voadora circular que ele apontou. Este foi um momento único, os mortais puderam finalmente ver Zeno-sama, o ser mais poderoso de todos e que governa todo o universo como bem entende. Com certeza um cara enorme, imponente, rude, sábio e carismático que poderia fazer todo deus ou mortal se ajoelhar apenas com sua presença. Fake. E naquela plataforma os dois Zenões sentados em seu trono e dois de seus guardas finalmente apareceram. Olá pessoal. Zenão cumprimentou amigavelmente os participantes, muitos dos quais ele mataria. É bom ver todos vocês, disse o futuro Zenão também. E obviamente a decepção foi a apoteose. Ah, esse é o senhor de tudo? Disse o mortal do segundo universo, que imaginou algo totalmente diferente. Mas eles são pequeninos. Disse um enorme mortal dos 11 universos, que não conseguia acreditar que aquele não fosse o ser mais poderoso. E a dois dele? Disse outro mortal do quarto universo, fazendo a pergunta mais difícil de responder. Porém essas opiniões não importavam para ninguém, o torneio tinha que começar o mais rápido possível, então Daishinkan sem qualquer formalidade disse, o torneio começará em breve. Todos os não participantes deverão ocupar seus lugares. No entanto, algo inesperado voou em direção ao centro do ringue, interrompendo seu discurso. O que está acontecendo? Gritaram quase todos os deuses imortais, apontando para o objeto não identificado subindo lentamente acima de todos. Todos, mas principalmente os Tenshins, que eram os que estavam cientes das imposições do torneio, não conseguiam acreditar no que viam. Esse participante não tem asas e ainda assim, ele está voando. Gritaram todos os participantes que ainda não conseguiam voar. No entanto, esse participante não era qualquer um, ele é Brawls. Gritaram todos os Akaishins, Kaioshis, Tenshins, participantes do universo 6. 7 top ao verem que a maior anomalia da história está fazendo algo extremamente anormal. No entanto, todos, independentemente de o conhecerem ou não, faziam a mesma pergunta. Que diabos ele está fazendo? E como? Perguntas que não importaram absolutamente nada depois de ouvir sua declaração. Certamente todos vocês estão se perguntando. Por que reuni todos vocês aqui? Disse Brawls com seu clássico sorriso maligno, enquanto materializava um trono no qual se sentava e olhava das alturas para todos os seres daquela dimensão quase vazia como se fossem meros insetos. Capítulo 257. Tudo fazia parte do meu plano. Certamente todos vocês estão se perguntando. Por que reuni todos vocês aqui? Disse Brawls com seu clássico sorriso maligno, enquanto materializava um trono no qual se sentava e olhava do alto todos os seres daquela dimensão quase vazia como se fossem meros insetos. Ninguém sabia exatamente o que esse estranho personagem estava fazendo ou por que, porém, uma regra inquebrável e imutável nesta realidade foi verificada novamente. O universo 7 está criando problemas de novo. Todos os deuses e anjos disseram ao mesmo tempo, exceto os do universo 7, que nem prestaram atenção neles. Todos os seus sentidos estavam focados na maior enigma de todos os universos, seu trunfo e bomba relógio. Uma bomba relógio que parecia prestes a explodir. Foi ele quem nos trouxe aqui juntos? Do que diabos ele está falando? Perguntaram quase todos os participantes com muita confusão. Eles teriam sido recrutados pelos Akaishin, Kaioshin e Tenshin de seus respectivos universos para lutar em um torneio de artes marciais presidido por Zeno-sama. Eles não lhes contaram tudo? Eles entenderam mal alguma coisa? Porém, quem compareceu ao encontro em que foi criado o torneio não teve dúvidas, aquele cara enlouqueceu. Durante a reunião, Brawls mostrou a eles que tinham um ego imensurável. Parecia pensar que era o melhor em absolutamente tudo. No entanto, eles acreditavam que havia um limite. O limite de se declarar rei de toda a criação versus o verdadeiro rei de toda a criação. Limite que foi quebrado agora. Até o organizador do torneio tinha sérias dúvidas. As regras que impusemos dizem que os participantes não podem voar. E Brawls é um participante. Por que ele pode voar? Perguntou Zeno a Daishinkan, esperando uma resposta que explicasse qual truque Brawls estava usando para voar. Eu não conheço Vossa Majestade, respondeu Daishinkan, que apagou de seu rosto seu habitual sorriso cheio de condescendência. Sua surpresa e descrença foram ainda maiores que as dos outros. Ao contrário deles, ele sabia que o que Brawls estava fazendo era totalmente impossível. O que? Gritou quase todo mundo. Os de Daishinkan, provavelmente o mais inteligente, sábio e capaz de todos, não sabiam o que estava acontecendo. Esta resposta e expressão facial mudaram completamente a mentalidade de todos os participantes, especialmente dos deuses e anjos. Isso não era mais uma piada ou ilusão de Brawls, algo grande estava acontecendo. Eu não gosto disso, eu não gosto nada disso. Por que é hora de entrar em pânico e dizer que estávamos certos? Perguntou Beerus com óbvia preocupação, horror e alívio. Acho que sim, respondeu WHYS, que estava na mesma situação de Beerus. Ambos teorizaram durante anos que Brawls estava tramando algo extremamente grande e perigoso. Porém, eles não sabiam exatamente o que ele estava planejando. Nem tinham evidências conclusivas se ele estava realmente planejando alguma coisa. Às vezes eles até duvidavam profundamente de seu próprio julgamento e acreditavam que sua percepção malévola de Brawls era baseada em mal-entendidos. No entanto, neste momento, eles poderiam afirmar com muita certeza que não eram loucos. Brawls estava revelando seu plano maligno para todos os universos. Brawls, Sua Majestade gostaria de saber por que você pode voar até aqui quando é proibido, perguntou Daishinkan, tentando controlar da maneira mais cordial possível aquela situação inesperada e instável que ele ainda não entendia. Porém, Brawls já havia fingido muita cordialidade na frente dele e o momento de fingimento acabou, porque eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso da aprovação de ninguém. E isso inclui você, é claro. Uma resposta que novamente provocou um grito geral. Ah, Ilhain.
esse Brawls. Ele enlouqueceu, gritaram quase todos os Akaishins e Kaioshins. Zeno-sama não tem piedade deles quando dizem algo que ele não gosta ou respondem de uma forma que ele não aprova. Aquele mortal achava que ele era diferente deles? Não gosto quando alguém não segue as regras, disse Zeno bastante chateado com tudo que Brawls estava fazendo e dizendo. Regras? Isso não se aplica a minha não. Agora calha a boca, essa festa é minha, não sua. Gritou Brawls, desprezando completamente Zeno enquanto lhe mostrava um certo dedo, criando assim um grito geral ainda maior e mais alto. Sem chance. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Brawls insultou Zeno-sama. Ele não tinha mais salvação. Não havia como voltar atrás. Brawls cavou sua própria cova e cagou nela. Você me deixou com raiva, disse Zenon extremamente irritado enquanto levantava a mão. Ele ergueu a mão aberta para perceber sua capacidade de apagar as coisas da existência. Era como se o tempo parasse assim como a respiração de todos. Pois assim que sua mão fosse fechada, Brawls, um ser vivo como eles, desapareceria para sempre sem poder resistir a qualquer tipo de resistência. E a mão de Zeno estava começando a fechar Begone. Este foi o fim de Brawls. No entanto, Nani, ninguém entendeu o porquê. Você terminou, estúpido Stui? Brawls ainda estava lá. Impossível. Nani? O que acontece? Por que você não desaparece? Zeno disse totalmente perplexo enquanto tentava repetidamente fazer Brawls desaparecer. Comece. Porém tudo isso foi inútil. Brawls ainda estava lá sem sequer vacilar. Ha. Não importa quantas vezes você tente. Eu já lhe disse. Você não tem poder sobre meu anão, disse Brawls ainda sentado em seu trono enquanto lixava as unhas. Comecei. Ei. Não importa quantas vezes Zeno fechasse e abrisse a mão, Brawls ainda estava lá, rindo dele e desafiando sua autoridade. Isso é impossível. Eu sou o rei de todos, disse Zenon, prestes a ter um colapso nervoso enquanto abria os braços. E como isso não funcionou, Zenon foi forçado a usar métodos mais drásticos. Oh não, essa postura! Gritaram todos os habitantes do Universo 7 que participaram do torneio, gritaram ao ver o que Zeno-sama estava fazendo. Essa foi a habilidade com a qual Zeno destruiu completamente a linha do tempo de Trunks. Oh não, Zeno-sama vai destruir tudo! Gritaram todos os deuses, anjos e mortais que sabiam o que estava acontecendo. Todo mundo vai morrer para matar Brawls. No entanto, isso não impressionou Brawls, que estava assistindo ao show de seu trono enquanto comia amendoim, e dizia: entendo. Se ele não consegue me destruir individualmente, ele recorre a destruir absolutamente tudo. É bastante lógico. Embora nem todos, ou melhor, ninguém tenha observado este acontecimento do seu ponto de vista complacente. Maldito seja, Universo 7. Gritaram todos os deuses que não pertenciam ao Universo 7. Maldito Brawls. Gritaram todos os habitantes do Universo 7 que participaram do torneio. Todos o amaldiçoaram por razões extremamente óbvias. Tudo iria desaparecer por causa dele. A teoria de Beerus era então verdadeira. Brawls foi a causa da destruição deste universo no futuro. Este presente. Este foi o fim de tudo. Começa. No entanto, Nani, ninguém entendeu o porquê. Ainda estamos vivos, mas, como? Nada desapareceu novamente, exceto. Você nunca ouviu falar que duas forças iguais se repelem? Disse Brawls apontando para o lado de Zeno. Brawls estava apontando para o Zeno do futuro, que estava realizando a mesma postura do seu outro eu, já que ele havia executado exatamente a mesma técnica ao mesmo tempo. O que está acontecendo? O Zeno-sama do futuro cancelou o apagamento do atual Zeno-sama? Gritou Daishinkan, que estava achando impossível manter a calma, como se todos estivessem suando frio pelos poros. Mas diferente dos outros, essa era a primeira vez em sua longa vida que algo assim ocorrido. Isso mesmo, o futuro Zenon parou o apocalipse de Zenon usando exatamente a mesma habilidade, uma habilidade com a mesma frequência, usada ao mesmo tempo com o mesmo poder. Graças ao Zenon do futuro todos foram salvos, o que chocou a todos, seja pelo método utilizado, pelo motivo, pelo resultado e pelas implicações. Porém, o mais chocado de todos foi Zenon. Por quê? Por que você fez isso? Perguntou Zenon ao seu futuro eu. Por que ele se sabotaria? Isso era impossível. Ambos são iguais. Eles deveriam concordar em tudo, como sempre estiveram até agora. Por que ele o parou quando ele estava prestes a acabar com Brawls? Porque foi isso que me disseram para fazer. Certo, Brawls-sama? Respondeu o futuro Zeno acenando para Brawls energicamente, como se fosse uma criança esperando a aprovação e parabéns de seu pai. E obviamente Brawls, que tinha seus sentidos paternos extremamente desenvolvidos no dia em que seu filho nasceu, respondeu a Zeno: isso mesmo, Zeno-chan, você é muito bom. Lacaio. Sente-se e aproveite, e claro, certifique-se de que seu eu do passado não entre na minha festa novamente. Sim, senhor. O futuro Zenon respondeu energicamente enquanto, em sua testa, uma marca luminosa começou a ficar visível para todos. Uma marca esverdeada no formato de um terceiro olho suspeitamente semelhante ao de Brawls que brilhava mais e mais poderosamente a cada segundo. Gritaram alguns dos deuses, que desmaiaram depois que seu cérebro foi figurativamente liquidado. Neste ponto não foi difícil interpretar o que estava acontecendo. Brawls em algum momento conseguiu fazer uma lavagem cerebral no Zeno-sama do futuro, transformando-o em um escravo leal e grato à mesma pessoa que o escravizou. Brawls havia transformado Zeno-sama, o ser mais poderoso, invencível e invulnerável de toda a criação, em sua marionete, seu animal de estimação, sua putinha. Acabou de acontecer algo que ninguém pensava ser possível. O que está acontecendo? Eu não entendo. Por quê? Por quê? Balbuciou Zeno, refazendo seus passos e se afastando o máximo possível de seu outro eu enquanto seus guardas reais e Daishinkan olhavam para ele sem saber o que fazer ou dizer a ele. Desde o seu nascimento, Zeno-sama nunca teve nada com que se preocupar. Ele sempre teve o que quis. A existência dos universos e seus deuses nada mais era do que um capricho, método simples de entretenimento para lidar com seu tempo infinito. Ele sempre foi invulnerável, invencível e onipotente.
Nada poderia fazer nada com ele e tudo que pudesse aborrecê-lo tentava não ser, ou então era eliminado. Nada era um problema para ele e se algo pudesse se tornar um problema, seus lacaios faziam questão de que não fosse. Tudo girava em torno dele, todos o homenageavam, nada se opunha a ele, tudo sempre acontecia como ele queria. Porém, tudo mudou hoje. Um mero mortal nascido em um dos universos com os quais jogou-se opôs a ele e não conseguiu eliminá-lo. Isso era totalmente impossível. Ele poderia e deveria eliminar tudo o que quisesse. Essa é a realidade dele. Tudo deveria estar como ele queria. Mas Bros não era como os outros, não podia fazer nada contra ele. Ele está fora de controle. E isso não foi tudo. Ele tinha acabado de ver como seu outro eu, o outro ser mais invulnerável de toda a criação, estava sendo controlado de alguma forma pela pessoa a quem ele não podia fazer nada. Algo incompreensível estava acontecendo, tanto neste torneio quanto em seu próprio corpo. Neste momento seu peito doía, em parte devido aos batimentos cardíacos acelerados, que nunca haviam sido tão acelerados. Ele suava por todos os poros do corpo e os calafrios que sentia o faziam tremer por todo o corpo, até que ele perdeu o controle de suas habilidades motoras. Ele nunca se sentiu assim. Ele não entendia o que estava acontecendo ou o que estava acontecendo com ele. E neste caso, Brawl se dispôs a tirar suas dúvidas. Você consegue sentir Zeno-chan? Isso é medo. Ha 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 ha. Temer? Esta era uma palavra quase desconhecida para Zenon. Desde o dia em que nasceu ele nunca teve necessidade de ter medo. Nada poderia prejudicá-lo, nada poderia afetá-lo, nada poderia provocá-lo, nada poderia contradizê-lo. Ele era como uma criança rica e mimado ao extremo pelos pais que se consideravam invulnerável, para ser o centro e a razão da existência do universo, pois era assim que ele era mostrado desde que nasceu. Até que um dia, ele descobriu depois de tropeçar e cair no chão que não era invencível, que não era invencível, que não era mais o centro do universo ou a razão de toda a existência. Ele também poderia morrer. Ele não era diferente de outros mortais. Sua morte pode estar muito próxima. E isso o aterrorizou. Não, não o... Ajuda. Help! Gritou Zeno, implorando aos guardas e a Daishinkan como uma criança assustada e vulnerável, incapaz de fazer qualquer coisa contra um mundo extremamente grande, perigoso e intimidador. Proteja sua majestade. Agora! Gritou Daishinkan, ficando entre Zeno, Future Zeno e Brawls. Daishinkan estava mais sério do que nunca, pronto para lutar a qualquer momento e sem tirar os olhos de Brawls nem por um segundo, assim como os guardas de Zeno, que o protegeram como nunca haviam feito antes, não só de Brawls, mas também do outro Zenon, a quem também serviram. Essa era a reação que Brawls esperava, pela qual disse com muito humor: bom, vejo que já tenho sua atenção. Poderíamos começar meu show agora. No entanto, acho que você quer fazer uma pergunta primeiro. Certo, vês? Desde quando você está planejando tudo isso? Disse Viz, que estava entre todos os anjos para fazer a pergunta que ele havia ensaiado tantas vezes em sua mente. Mesmo antes do meu nascimento, respondeu Brawls, respondendo a pergunta que ele sempre quis responder. Capítulo 258. Tudo fazia parte do meu plano. Desde quando você está planejando tudo isso? Disse Viz, que estava entre todos os anjos para fazer a pergunta que ele havia ensaiado tantas vezes em sua mente. Mesmo antes do meu nascimento, respondeu Brawls, respondendo a pergunta que ele sempre quis responder. Antes de nascer, gritou quase todo mundo ao ouvir aquele absurdo. Ok, eles estavam falando do cara que era imune ao apagamento de Zeno e que dominava o Zeno do futuro, mas planejar tudo isso dentro da placenta parecia extremo até para ele. No entanto, Champa, Shin, Vados e especialmente WHYS acreditaram ter entendido o subtexto por trás dessa afirmação. Então você mentiu quando disse que não era um viajante do tempo? Mais uma vez, a teoria de que Brawls viajou ao passado e introduziu sua alma no corpo do pequeno Brawls era plausível. Não, eu nunca menti sobre isso. Minha primeira viagem no tempo foi feita recentemente. E foi para vencer Zamazu e outras coisas. Hehe. Respondeu Brawls refutando sua teoria sobre o viajante do tempo Brawls que possui corpo de bebês. Isso confundiu completamente as divindades dos universos 6 e 7. Se esta teoria, a teoria mais coerente que poderia explicar tudo o que aconteceu até agora e a afirmação de Brawls não está correta. Qual é o correto? Brawls estava mentindo para eles? Ele mentiu quando disse que havia planejado isso desde antes de nascer? Mas, por que ele mentiria para eles agora? É por isso que eles tentaram perguntar então, como é? Você acha que sabe tudo sobre os universos e dimensões, e que está no topo de toda a criação. No entanto, você é apenas uma entre as infinitas realidades que este universo abrange, disse Brawls, interrompendo a pergunta para responder de uma forma muito ambígua para criar mais perguntas do que respostas em seus cérebros já confusos. Outras realidades? O universo? Porém, esses dois conceitos criaram um grande alarme em certas pessoas. Quem diabos é você, Brawls? E o que você quer? Disse Daishinkan, que começou a entender que a situação era ainda mais perigosa do que pensavam. E é claro que Brawls não tem problemas em explicar o culminar de seu plano. Vejo que você quer explicações. Não sei se devo explicar, mas... Bem, eu serei educado e lhe darei esta recompensa. Tenho certeza que ele está preparando esse discurso há anos. Pensei em todos aqueles que conheciam a personalidade de Brawls. Ele é um bastardo megalomaníaco narcisista que adora se ouvir falando sobre si mesmo e ver os rostos surpresos de todos quando ele faz ou diz algo incrível. Claro que ele queria explicar tudo, mesmo que não lhe tivessem perguntado. Então Brawls começou a explicar sua história desde o início. Um dia, por força do destino, tive a oportunidade de renascer nesta realidade neste Timelint. E não em qualquer corpo. Pude escolher o que mais gostei e até fazer modificações ao meu gosto. E claro, como em todo mangá ou anime, as pessoas da plateia começaram a falar e teorizar sem ouvir a história toda. Eu vejo. Isso explica porque os Brawls nas linhas do tempo alternativas são diferentes. Disse Shin, que viu os outros Brawls sem um terceiro olho nas outras linhas do tempo. Então, ele é alguém de outra realidade que possuía um Brawls, ou como é chamado, da nossa linha do tempo específica. Se sim, é verdade que ele não viajou no tempo.
Nós nem pensamos nessa possibilidade, disse Vados, que entendeu porque Brawls tecnicamente não mentiu para eles anos atrás. Todas as perguntas deles eram focadas em saber se Brawls era um viajante do tempo ou não, então ele sempre dizia a verdade sobre esse assunto. No entanto, havia duas coisas que não se encaixavam apesar disso, e porque queria saber o porquê isso explica como você poderia escapar de algumas de nossas perguntas. No entanto, o que o onisciente Zuno nos disse não. Obriguei Zuno a trabalhar para mim alguns minutos antes de vocês se reunirem com ele, portanto ele lhe disse o que eu lhe disse para dizer. Mas não vamos antecipar os acontecimentos, ainda estou explicando o que aconteceu no planeta Vegeta. Disse Brawls, interrompendo a fala de WHYS assim como interrompeu e repassando a projeção de sua história de vida com seu terceiro olho, talvez uma de suas habilidades favoritas. Maldito bastardo, gritou Champa com grande indignação. Aquele filho da puta sabia que eles iriam perguntar a ele e ele os roubou pela segunda vez depois de usar as Dragon Balls para enganá-los. Até seu irmão concordou com ele sim, ele nos enganou como idiotas todo esse tempo. E temo que ele também tenha feito o mesmo com a história da fechadura temporal. Enquanto isso, Brawls continuou explicando sua história, depois de manipular todo o planeta a partir das sombras em minha incubadora, graças aos meus poderes psíquicos, consegui construir minha nave espacial para sair daquele depósito de lixo. Mas não antes de conhecer o deus da destruição Beerus, que viria ao planeta Vegeta em breve, certamente para destruí-lo devido à incompetência do rei Vegeta. Não era 100% necessário conhecê-lo, mas se eu tivesse a chance de lutar um pouco com ele isso me pouparia tempo de treino no futuro. Além disso, sabia perfeitamente como influenciá-lo para me ajudar no meu propósito. Ele está falando sobre a comida? Perguntou a Beerus os porquês, um pouco envergonhado por ser tão previsível. Sim, é a comida, respondeu WHYS, que compartilhou o mesmo sentimento. Além disso, o filme continuou. Depois disso emigrei para o planeta Terra, onde moro agora, um lugar incrível onde existem Dragon Balls e um Kami muito simpático, que explorei ao máximo durante anos para aumentar meu poder, habilidades e conhecimento, disse Brawls, congelando a imagem em uma foto de Kami, Senhor Popó e ele quando ele era criança. Brawls ficou muito feliz ao agarrar os dois pelos ombros para tirar aquela foto, porém Kami e Mr. Popó pareciam muito desconfortáveis. E claro, Piccolo, que carregava as memórias e a essência do falecido Kami disse, aqueles foram dias horríveis. Um comentário que Brawls ignorou para continuar com a próxima parte de sua história, e quando estava pronto, usei as Dragon Balls do planeta Namek para viajar ao Universo 6 para obter as últimas Super Dragon Balls. Sim, essas Dragon Balls, aquelas que você pode ver à minha direita, que eu costumava fazer um desejo um tanto especial que em breve você terá a oportunidade de conhecer. E foi aí que meu pesadelo começou, disse Champa lembrando amargamente como conheceu Brawls. Eu venho insistindo há anos. As Dragon Balls distorcem a ordem natural de tudo, disse Fuva, outra das divindades que sofreu nas mãos de Brawls quando ele veio percorrer o Universo 6 em busca das Dragon Balls. Embora eu não tenha procurado apenas as Super Dragon Balls, não. Durante a minha visita também consegui outras peças do meu grande quebra-cabeça, como minhas transformações, a energia cai graças ao Champa e entre muitas outras coisas. O Potara de um Supremo Kaioshin Fuva, que sem dúvida foram muito úteis para aperfeiçoar minha multiplicação e técnicas de fusão. Sem esquecer é claro que esses brincos me ajudaram muito há algumas horas. Quando todos os deuses estavam me observando lutar, Brawls disse, desta vez com um sorriso mais malévolo do que o normal enquanto mostrava imagens de diferentes Brolys viajando pelos planetas de diferentes Supremos Kais. O que? Gritaram todos os Kaioshis Supremos do torneio ao verem que o maior monstro que já existiu no universo estava invadindo sua casa para fazer algo muito ruim. Essas imagens certamente eram perturbadoras e até criminosas. Porém, o que isso tem a ver com a Potara de um Supremo Kai e o... ou não? Gritou Govazu, o Kai Supremo do Universo 10 e a Sensei de Zamazu, que conseguiu relacionar ambos os conceitos devido a uma experiência ruim recente. Não me diga que quando estamos na reunião você roubou nosso Anéis do Tempo e... vai, Ding-Dong. Chegaremos a esse ponto mais tarde, disse Brawls, interrompendo a dedução correta de Govazu com um gongo que acabará de se materializar. Então, depois de um silêncio em que todos os deuses e anjos evitaram fazer perguntas sobre o que Govazu estava prestes a dizer, Brawls continuou, mais tarde consegui assimilar Buu, aumentando ainda mais meu arsenal de poderes alucinantes. E devido a um conjunto de mal-entendidos as divindades dos universos 6 e 7, exceto Beerus que estava dormindo, quase descobriram, ainda que por engano, que eu estava tramando o que você vê que eu estava tramando. Basicamente, Viz e Vados acreditaram erroneamente que eu era um viajante do tempo malvado e que de alguma forma evito viagens no tempo para o futuro. Foi você certo? Como você fez isso? Gritou Shin, interrompendo pela enésima vez. Algo que estava começando a irritar Brawls. As perguntas para depois. Estou tentando resumir quase 50 anos, bem, na verdade milhões, da minha vida. Tenha paciência, senão terei que costurar sua boca, literalmente disse Brawls materializando uma linha e uma agulha que estava queimando com um isqueiro para desinfetá-la. Então, ao ver que ninguém lhe perguntou mais nada ou razões óbvias, Brawls continuou com seu monólogo. Quando tentaram me capturar, eu bati em Champa e continuei a inventar álibis, distorcer a realidade, escolher as perguntas que seriam respondidas e coagir e lavagem cerebral em seu informante. Então fui declarado inocente de alguns crimes que não cometi, de outros que ainda não cometi, e de outros que cometi, disse Brawls, desta vez projetando repetidas vezes o combate que ele e Champa tiveram, em que um garoto do ensino fundamental espancou humilhantemente um Akaishin com milhares de anos de experiência. Um longa-metragem bastante humilhante para Champa, do qual os outros Akaishins se aproveitaram e zombaram dele com alegria patético. Ele não me bateu. Eu deixei vencer para que eu pudesse. Além do mais, ele me pegou de surpresa, gritou Champa, que não sabia muito bem como se defender, foi humilhado por uma criança. E embora Viz ainda suspeitasse de mim, e eu soubesse que ele ainda suspeitava de mim, ambos tentaram fingir ignorância. O que ele não sabia é que parte de mim já havia fugido dessa realidade e havia entrado em outras realidades diferentes nas quais adquiri grandes power UPS, aliados e minha própria realidade.
Uma realidade infinita feita com leis diferentes desta realidade. E eu sou a própria personificação dessas leis, disse novamente Brawls, projetando em dezenas de telas suas aventuras na realidade principal, nas outras realidades do Shonen Jump, e em outra que não pertence ao Shonen Jump. E graças a essa explicação auditiva e visual, Daishinkan finalmente conseguiu entender o grande segredo de Brawls. Eu já entendi. Ninguém em toda esta realidade pode derrotar Zeno-sama, já que ele é o soberano desta realidade, o que o torna imutável a tudo que é criado nesta realidade e pode apagar tudo que existe nesta realidade. Mas você, embora tenha nascido tecnicamente nesta realidade, você se tornou completamente independente dela após absorver as leis de outras realidades e criar a sua própria. É por isso que você foi capaz de afetar Zeno-sama do futuro e está imune ao seu apagamento. Zeno-sama é o mestre do jogo da realidade de Dragon Ball, então ele pode fazer o que quiser com seu código e seu código não pode fazer nada contra ele. Porém, o personagem Brawl, sem ninguém perceber, tornou-se independente de seu código original e depois devorando outros jogos, modificando-se e criando seu próprio jogo, tornando-se outro Game Master. E mais tarde ele se apresentou no jogo de Zenon como se fosse um vírus para. Bingo! Você entende rapidamente Daishinkan, disse Brawls, que até aplaudiu essa interrupção. Ele tinha vários vídeos preparados caso ninguém entendesse esse ponto, mas ficou feliz por não ser necessário usá-los. Isso é, não acredito que tudo isso seja verdade. Muitas vezes a realidade supera a mais selvagem das nossas fantasias. Muitos ainda não entendiam o que estava acontecendo e muitos outros que passaram a entender ainda não conseguiam acreditar. Mas isso não importava para Brawls. Se os patrões tivessem entendido e aceitado, ele não deveria se importar muito com a opinião da plebe. Portanto, ele continuou com seu monólogo. As décadas subsequentes não tiveram muita relevância no meu plano. Apenas continuei treinando e trabalhando para que tudo continuasse como planejado. Sentei-me com a melhor mulher do mundo com quem tive 2 filhos e pretendo continuar tendo. E fiz grandes amigos, que ajudo de vez em quando a resolver seus problemas e torná-los melhores do que poderiam ser. Até mesmo Vegeta. Mas acima de tudo entrei em contato com Goku, meu peão inconsciente perfeito para meu plano futuro. Ele não mexia comigo há muito tempo. Eu estava começando a sentir falta disso, disse Vegeta, com senso de humor e sarcasmo. Meu pai é um peão inconsciente? Disse Gohan, muito preocupado ao ouvir aqueles termos dirigidos de seu professor para seu pai. Penhor? O que é isso? Perguntou Goku, que não sabe o que é xadrez. E sem se importar com as opiniões e dúvidas de seus amigos, principalmente de Goku, Brawls finalmente chegou ao clímax de seu monólogo resumindo. Continuei vivendo minha vida. Até que um certo evento predestinado mudou meus planos novamente. E esse foi o despertar de Beerus. O que? Beerus gritou, sentindo como todos os outros deuses que ele era mais uma vez o epicentro de todos os problemas. Capítulo 259. Tudo fazia parte do meu plano. Após o grito de indignação, surpresa e medo de Beerus, Brawls continuou explicando a parte mais recente de seu plano. Enquanto você dormia, eu implantei em sua mente uma certa profecia sobre um suposto Deus Super Saiyan. E como um idiota você caiu na minha armadilha, com a qual obtive a vingança perfeita contra você pelo que você fez comigo na minha infância e assim desencadeando todos os acontecimentos que nos trouxeram até aqui, disse Brawls. Desta vez projetando a surra brutal que ele deu para Beerus no aniversário de Bulma. Embora desta vez ninguém ousasse zombar de Beerus, qualquer um deles poderia ter sido destruído por aquele monstro naquele momento. Você continuou se vingando de mim desde então, especialmente nestes últimos dias. Filho da puta, disse Beerus, extremamente irritado por estar mentalmente assim anos atrás. Porém, nada superou a raiva causada pela humilhação que o fez passar nas últimas horas. E tentando conter o riso ao se lembrar de como Beerus foi obrigado a cagar na caixa de areia, Brawls continuou explicando seu plano maligno. Com isso restabeleci meu contato com Whis, que como planejei e encorajei ele adotou Vegeta, Ginger, Ian e principalmente Goku como estagiários para motivar e ajudar Beerus em seu treinamento e ter algum substituto à caixa enquanto o oficial estiver dormindo, pois eles passam praticamente todo o tempo em seu planeta treinando. Aí só precisei que Champa batesse na porta de Beerus com sua Super Dragon Balls para propor um torneio entre universos pela Super Dragon Balls. Eu sabia que Beerus não iria gostar da ideia, mas que Goku faria todo o possível para tornar esse torneio possível, e no final Beerus aceitaria. Porém, Champa não aguentava mais. Como? O quê? Ele não conseguia aceitar essa besteira. Não conseguia aceitar que Brawls estava controlando tudo e todos desde o começo. Como você pode saber disso tudo? É impo. Por favor, Champa, neste momento você se atreve a usar a palavra impossível na minha frente? Diga-me. Em primeiro lugar, como você sabia que Super Dragon Balls existia? Disse Brawls rindo maliciosamente, como se fosse um maldito bastardo que estivesse tentando fazer um menino de 5 anos entender que Papai Noel são seus pais com lógica e solidez. Evidência. Esse, um filho da puta que gosta de ver como aquela criança mergulhou no desespero enquanto tentava negar uma realidade óbvia que era impossível para ele negar. Você descobriu isso graças à minha viagem ao seu universo, certo? Um filho anormal de Satanás que também gostou de ver o sofrimento daquele menino ao explicar que seus pais se divorciariam em poucas semanas, que ele foi adotado e estava com câncer terminal. E como surgiu a ideia do torneio? Os recentes torneios de artes marciais organizados no planeta Sarada em seu universo têm algo a ver com isso? Quem você acha que teve a ideia desses torneios e por quê? Não parecia suspeito que sempre que você ligava a televisão a primeira coisa que via eram esses torneios? E quem você acha que tem te condicionado subliminarmente a escolher essa opção entre muitas que existem para desafiar seu irmão? Diga-me, Champa, que shampoo você está usando recentemente? Aquele que patrocina os torneios e que por acaso é uma das minhas empresas? Não, é impossível.
Isso não pode ser assim. Minhas decisões são somente minhas. Ele estava experimentando um medo terrível. O medo indescritível de descobrir que seu livre-arbítrio, ideias e decisões não são seus, em primeiro lugar. O medo de descobrir que sua vida está sendo governada por outros sem ao menos ser forçado, sem nem saber que você é um escravo nas mãos dos outros. O medo de saber que você nem mesmo tem controle sobre sua própria mente e decisões, que tudo já estava decidido antes de você saber que tinha que fazer uma escolha. Sim, claro que são seus próprios destinos. Da mesma forma que também foi decisão do entediado e infantil Zenon observar o torneio para matar o tempo. Também foi decisão do próprio Zenon ir ver você e repreendê-lo por não fazer seu trabalho. Também foi decisão de Goku propor este torneio a Zeno. Também foi decisão de Zeno fazer amizade com Goku, uma pessoa pura como ele com praticamente a mesma idade do metal. Também foi decisão de Zenon dar a Goku muitos privilégios e meios à sua disposição. Eu apenas me certifiquei de que você tomasse essas decisões livremente, assim como eu queria que você fizesse, disse Brawls com um sorriso tão perverso, sádico e assustador que até os anjos sentem arrepios por todo o corpo, inclusive os funcionários. Tudo. Ele havia manipulado tudo e todos, inclusive Zenon antes mesmo de vê-lo pela primeira vez. Assustador. Ele é muito assustador, gritou Zenon, que se agarrava como um filhote de panda assustado às pernas de seus guardas e zeladores. Brawls, você é diabólico, disse Piccolo, o ex-rei demônio e um dos personagens mais inteligentes desta franquia, porém, depois de ouvir isso, ele acreditou que tinha o nível de inteligência de um Goku em comparação. Nenhum deles em suas longas vidas conheceu um sociopata tão manipulador quanto Brawls. E WHYS, que já estava difamando enquanto a história continuava, se adiantou e perguntou, então no torneio entre o universo 6 e 7. Você fez apenas Goku lutar para que Zamasu ficasse obcecado por ele mais tarde? Não. Brawl Sensei, me diga que isso não é verdade, disse Gon com grande agonia. Uma coisa é manipular os deuses, isso estava errado, mas é algo mais ou menos compreensível. No entanto, manipular e usar seus amigos como peões em um plano sórdido e maligno é outra coisa. Brawl, seu professor, sua filha padrinho junto com Piccolo, seu parceiro de negócios e companheiro de boliche não conseguiriam cruzar essa linha. Mas infelizmente Brawl decepcionou seu aluno, foi exatamente isso que aconteceu, isso mesmo. Eu sabia que mais tarde, o inútil Shi iria encontrar Zamasu, já que assim como aconteceu com Champa eu iria manipulá-lo para fazer isso. E que Shi mencionaria Goku e suas façanhas. Por que Goku e não eu? Porque eu o condicionei a fazer isso e caso ele não fizesse isso eu apenas o controlaria mentalmente. Sempre tenho corpos observando cada um de vocês, embora como demonstrei no teste de combate seja impossível me detectar. Filho da puta, gritaram todos os deuses e anjos enquanto olhavam para suas costas, onde intermitentemente podiam ver muitos Brolis os perseguindo e que mais uma vez eles se tornaram completamente indetectáveis e intocáveis. Alguns insultos que eram como música celestial aos ouvidos de Brawls, que continuavam explicando como todos haviam dançado na palma de sua mão até agora. Eu também sabia que alguém, talvez eu, iria carregar no GoTube todo o torneio com o Super Dragon Ball ao fundo, e que alguém, talvez Zamasu, assistisse aquele vídeo depois de investigar Goku e começasse a fazer perguntas sobre a Super Dragon Balls, o tempo toca, e começaria a fazer planos malignos não tão bons quanto os meus, e isso nos levaria em uma direção, a criação de um novo anel do tempo do qual eu seria aparentemente inocente. Por que você iria querer criar outra linha do tempo onde? Uma linha do tempo onde eu também existi? O que você diria se todos os meus eus em todas as linhas do tempo fossem exatamente a mesma pessoa e a mesma mente, mas em linhas do tempo diferentes? Por quê? Disse Brawls interrompendo a pergunta como se fosse Joseph Joestar para propor a resposta correta. Isso é impossível? Por quê? Porque nenhum de vocês, nem mesmo Daishinkan e Zeno conseguem. É muito possível para mim. Embora não seja muito importante, não foi um passo necessário para o meu plano, mas me ajudou um pouco. Tenho muitos outros meios para conquistar as outras linhas do tempo ao mesmo tempo, disse Brawls, desta vez interrompendo sua resposta para avançar no objetivo deste complicado plano. Um golo que, embora previsível nesta altura, era no entanto menos surpreendente e assustador, pelo que todos gritaram o quê? Conquistar. O importante foi criar a situação ideal em que Goku usasse o botão que Zeno lhe deu para invocá-lo e assim destruir completamente toda a linha do tempo. Algo bastante fácil. Até porque esta situação era extremamente parecida com aquela que eu implantei em sua cabeça com uma ilusão muito longa décadas atrás no planeta Namekusei. Alguém ainda acredita que estou aproveitando coincidências felizes? Tudo está marcado com meu nome aqui, disse Brawls enquanto mostrava as semelhanças entre o Tsukiyomi que ele usou com Goku no planeta Namek e os eventos que ocorreram na linha do tempo de Trunks. De jeito nenhum. Quase todos suspiraram atordoados ao comparar um filme com outro. Eram praticamente iguais e ele poderia antecipar isso muitos anos depois. Nem mesmo Goku, principal vítima dessa trama, poderia ficar bravo, apenas espantado. Nossa, ele foi capaz de prever até isso. Incrível. E isso criou a oportunidade perfeita para ficar sozinho com Zenon completamente indefeso e sem supervisão em minhas mãos. De quem fiz meu vassalo. Vassalo que mais tarde Goku, como planejei, o trouxe aqui como um bom cavalo de Troia para que um dia, bem na hora certa em que Goku fosse perguntar sobre o torneio, meu Zenon proporia ao outro Zenon destruir muitos universos. E entre essa ideia e outra surgiria esse torneio. Torneio no qual estou anunciando a todos agora mesmo meu grande plano para assumir tudo, disse Brawls, finalmente encerrando o longo filme de seu longo plano em que não há cenas extras como na Marvel. Bluff, bluff, bluff. Um final de filme que apenas Future Zeno aplaudiu. Os outros ficaram muito atordoados, confusos, enojados, indignados ou assustados para responder positivamente. Alguma pergunta? Levante a mão e eu responderei, disse Brawls que perguntou ao público como é feito em todos os filmes da prévia. E a primeira pergunta foi para Vados, sua vez. E o seu visual do tempo que torna impossível viajar no tempo para o futuro? Como você fez isso? Perguntou Vados que queria finalmente saber a resposta para o maior mistério que encontraram durante anos. Já estava claro que o culpado é Brawls, porém, ninguém sabia como ele tornou isso possível. Pergunta interessante. Digamos que é uma combinação
combinação de várias das minhas habilidades e que estou usando uma máquina especial no escritório de um Deus muito preguiçoso, que me permite alterar de certa forma esta realidade além do tempo e do espaço. Uma máquina tão incrível e paradoxal que não só me trouxe a esta linha do tempo sem modificá-la, também me permitiu modificar as leis do tempo desta realidade antes mesmo de usar a máquina. Browse disse mostrando imagens do escritório de Avalon, um cargo que assumiu durante muitos anos graças ao seu picaresco, e que Avalon é inútil. Além disso, como sempre acontecia com viagens no tempo e paradoxos temporais, essa explicação criou muitas questões e dúvidas entre o público. Isso significa que quem manipulou as leis das viagens no tempo no passado, presente e futuro foi o Browse do futuro, certo? Perguntou Vegeta Gohan, a pessoa mais inteligente aqui, para verificar se ele havia entendido tudo corretamente. Parece que é isso. Ele certamente fez isso para que ninguém soubesse o que o atual Browse estava planejando fazer, respondeu Gohan, explicando que era mais que óbvio dessa vez. É possível algo assim? Quero dizer, ele manipulou a nossa realidade antes mesmo de usar aquela máquina? Perguntou Shin, que até agora acreditava que paradoxos temporários como estes eram impossíveis nesta realidade. Normalmente eu diria não, mas não sei mais em que acreditar, respondeu Porquês, que como todo mundo só conseguia acreditar que algo assim era possível mesmo sem saber seu funcionamento. As evidências eram contundentes. Porém, essas não eram perguntas direcionadas a Browse, apenas fofocas entre amigos e conhecidos. Alguém levantou a mão para perguntar, então Browse lhe deu a palavra sua vez, Daishinkan. O que você quer dizer quando diz isso? Você veio para assumir tudo? Perguntou Daishinkan sem se afastar de Zeno e seus guardas, mas colocando grande pressão em Browse, o maior inimigo que eles já enfrentaram. No entanto, Browse não se sentiu afetado em sua cadeira, então ele respondeu calmamente enquanto acariciava seu malvado gato de pelúcia Beerus, exatamente como parece. Em poucos minutos serei seu novo chefe e toda essa realidade se juntará à minha, como qualquer outra realidade. É bem simples de entender. Você realmente acha que vamos deixar você fazer isso? Disse Daishinkan, que ergueu a plataforma onde ele, Future Zeno e seus guardas estavam para falar em uma altura acima de Browse. Por favor, você acha que sou um vilão de 3/4 em uma história clichê? Você realmente acha que eu lhe contaria meu plano se houvesse uma milésima chance de você fazer algo para evitá-lo? Isto é simplesmente um formalismo. Um formalismo com o qual deixarei todos vocês testemunharem o surgimento de seu novo Deus Supremo. Disse Browse erguendo novamente sua cadeira a uma altura muito mais alta que Daishinkan. Capítulo 260. Minha realidade e sua realidade. Por favor, você acha que sou um vilão de 3/4 em uma história clichê? Você realmente acha que eu lhe contaria meu plano se houvesse uma milésima chance de você fazer algo para evitá-lo? Isto é simplesmente um formalismo. Um formalismo com o qual deixarei todos vocês testemunharem o surgimento do seu novo Deus Supremo. Isso mesmo. Browse havia puxado seu enorme, poderoso e musculoso membro viril sobre a mesa, partindo ao meio, mostrando quem é que manda diante de todos os universos. Ele é o único. Aquele que pode derrotar a Caixin sem nenhum problema. Aquele que fez uma lavagem cerebral no ser supremo de sua realidade. Aquele que controlou as ações de todos os deuses imortais das sombras por anos, cumprindo todas as suas previsões e planos até agora. Poderoso, inteligente, perseverante, imprevisível, inescrupuloso, implacável. Estas foram algumas das características de quem afirmou que nada poderia fazer para impedir a sua ascensão. Assim, depois de verificar em primeira mão os meios que tem à sua disposição e que até agora conseguiu levar a cabo todos os seus planos na perfeição, a grande maioria não tinha motivos para pensar que desta vez não seria diferente. Ele está falando sério? Não podemos fazer nada contra ele? Perguntou Jiren a Belmont, já que ele estava preocupado que a recompensa que o Akaishin do Universo 11 havia prometido a ele se ele ganhasse o torneio não seria dada se eles não derrotassem aquele monstro antes. O monstro que intimidava até o apático e arrogante Jiren. Ele fez uma lavagem cerebral no invencível Zeno-sama, e Browse pode ordenar que ele nos apague a qualquer momento. Se nem Zeno-sama puder lutar com ele, duvido que possamos fazer algo com ele. Nem mesmo seu Jiren, respondeu Belmont, reconhecendo que as chances de vencer Browse, principalmente para eles, eram praticamente nulas, mas sem o praticamente. Essa não era apenas a opinião de Belmont. Todas as pessoas que presenciaram a vida de Browse com todas as suas façanhas pensavam o mesmo. Qual era o sentido de lutar com ele quando nem mesmo Zeno-sama podia fazer nada além de chorar e se esconder atrás de suas babás? Foi como Browse disse, não havia nada que pudessem fazer contra ele. A estratégia de Browse funcionou, como ele previu, ao declarar que já havia venceu a batalha antes de iniciá-la, desmoralizando completamente o adversário. No entanto, ele não conseguiu fazer isso com Daishinkan, que percebeu as estratégias de Browse. A razão pela qual você foi capaz de derrotar Zeno-sama foi porque Zeno-sama não tem poder de luta. Ele é simplesmente invencível e onipotente diante de qualquer coisa desta realidade. Você está imune às habilidades de Zenon, mas não ao poder de luta das pessoas desta realidade. Estou errado? Você é bastante perspicaz. Estou feliz que você percebeu. Se todos estivessem assustados em suas cadeiras, minha aquisição teria sido muito chata. Walhahaha. Browse respondeu, demonstrando entusiasmo e satisfação ao ver que finalmente alguém conseguiu estragar uma pequena parte de seu plano depois de tanto tempo. Outros vilões teriam se irritado ou até surtado nessa situação, mas não foi o caso de Browse, afinal, seu cenário preferido era aquele onde sua presa demonstrava resistência. Entendo, disse WHYS e seus outros irmãos e irmãs ao ouvir a dedução de seu pai e a resposta de Browse. Só porque seu método absoluto funcionou contra Zeno-sama não significava que também funcionasse com eles. Eles ainda poderiam vencer mesmo que Browse negasse. E não apenas os Tenshins entenderam isso. Todos os universos recuperaram alguma confiança ao ouvir que Browse não era invencível. Ele era extremamente forte e tinha um dos seres supremos ao seu lado, mas ainda havia uma chance de vencer. Akaishins, eliminem esta ameaça multiversal, disse Daishinkan, ordenando a seus escravos que realizassem um ataque suicida. Como qualquer estrategista militar sem empatia ou escrúpulos faria ao enfrentar um inimigo totalmente desconhecido. Ele enviou os soldados mais dispensáveis que teriam a chance de revelar algumas das
cartas do inimigo na manga e assim obter algumas informações para seu próximo movimento. Muitos deles poderiam morrer, talvez todos eles, mas é um sacrifício que Daishinka estava disposto a fazer. E como costumava ser o caso, muitos soldados idiotas atacaram sem questionar, sabendo ou não que estavam se lançando contra a própria morte, em parte porque, caso contrário, Daishinka ou Zenos matariam. Ótimo, já estava cansado da voz dele, gritou Kitela liderando o ataque com seus colegas de trabalho, eles, Muli, Sidra, Runchi. Não, idiotas, não lute contra essa coisa. Gritaram Beerus e Champa, os únicos Akaishins convocados para o torneio que por motivos óbvios não atacaram com seus colegas de trabalho. Bem, não os únicos, Belmod prudentemente ficou de longa distância fingindo estar se preparando um ataque de energia. No entanto, era tarde demais para detê-los, especificamente o deus rato Kitela que atacou Brawls, ainda sentado em sua cadeira premium, com uma motivação muito estranha, mas característica. Se eu me exibir, Zeno-sama e Daishinkan podem decidir salvar meu universo mesmo que o torneio não seja realizado. Enquanto Beerus e seus universos irritantes desaparecerão com certeza. Kitela finalmente estava atrás de Brawls, que ainda olhava desafiadoramente para Daishinkan, sem se intimidar apesar de estar prestes a receber um ataque de Akai na nuca. Zavarudo. POM. Porém, contrariando suas expectativas, ele não conseguia ver o pescoço de Brawls sendo destinado, pois antes que pudesse executar a habilidade característica da guilda ele sentiu como se tivesse sido atingido milhares de vezes em todas as partes do corpo ao mesmo tempo. Colidir. Segundos depois de bater nas arquibancadas onde não tinha conseguido sentar até agora, ele olhou para a cadeira de Brawls, que estava muito mais longe do que nunca para ele, e atrás de Brawls um peculiar personagem dourado de cabelos compridos vestido com longo túnica branca com capa branca e polainas brancas com detalhes dourados, adornada com joelheiras douradas, botas douradas e cinto com D, com o peito coberto por regata branca e colar estilo egípcio com outro D parecia para ele de cima com desprezo. Quem diabos é você? Perguntou Kitela, a pessoa estranha e desconhecida que parecia ser a culpada da dor que sentiu ao limpar o sangue dos seus bigodes de rato. Kono Gilda, disse Heaven Ascension Jill, que saiu para cumprimentar o primeiro porque Brawls queria estrear este torneio com um meme clássico. Ok, esse espontâneo se chama Jill, é forte, rápido, esquisito e obviamente está do lado do Brawls. E apesar de ninguém saber sua origem ou como ele chegou nessa dimensão, ficou claro que ele é um inimigo. Não pare. Vamos atacar ao mesmo tempo, gritou Sidra indicando aos seus colegas de trabalho que não deveriam fazer perguntas desnecessárias. Eles simplesmente tinham que destruir outro inimigo, afinal eles tinham vantagem numérica. Ou, era nisso que eles acreditavam. Slump Gourmet, Fresco, Meteoro, Shira Tensei, Todo-Poderoso. Já que no momento em que lançaram contra Brawls e Jill mais uma vez foram atacados de todas as direções por inimigos desconhecidos, que até atacaram Belmod, ainda na arquibancada fingindo estar prestes a atacar Brawls. Plash, Pommin, Buom, Cabon, Clashá. Dessa forma, assim como Kitela, mais Akaishins feridos olharam das arquibancadas para os rostos de seus atacantes, e assim como aconteceu com Jill, indivíduos completamente desconhecidos com imenso poder comparável ao de um Akaishin reunidos em torno de Brawls. Quem diabos são estas pessoas? Champa gritou ao ver como esses inimigos desconhecidos haviam derrotado Akaishin, mais apto do que ele. Agora eles não precisavam apenas lutar contra Brawls de forma suicida? Eles tiveram que lutar de forma suicida contra Brawls e também outros monstros que poderiam enfrentá-los? Além disso, de onde Brawls tirou essas pessoas? Como é possível que ninguém saiba absolutamente nada sobre esses monstros? E embora ninguém ali soubesse a origem desses guerreiros, Goku reconheceu alguém entre eles, a Cassia. E os outros devem ser outros amigos do Brawls, parecem muito fortes. Essas habilidades, eles se parecem com os de Brawls, Beerus disse, que podia ver aqueles estranhos executarem habilidades estranhas que ele só tinha visto Brawls usar. Portanto, ele não pôde deixar de se perguntar, esses caras conseguiram essas habilidades graças a Brawls ou foi o ao contrário? E como sempre visivados não podiam deixar de lado um certo detalhe, e isso estava especificamente na testa de todos os guardas reais de Brawls, essa marca na testa. É igual a de Zeno. Não foi necessária muita explicação sobre isso. Brawls não era um chefe final que agia sozinho, assim como os outros chefes finais ele tinha um exército que lutaria por ele. Apresento minha equipe. Equipe, apresento a vocês os novos futuros membros da equipe, Brawls disse apontando para os participantes de todos os universos, Akaishins, Kaioshins e Tenshins enquanto FU. Mais e mais personagens apareceram perto de Brawls. Obito, Orochimaru, Kabuto, Komaga, Najimi, Pushi, Kars, Valentine, Midora, Jirou, Ishiryu, Bull, Zamazu, Freeza, Frost, Hit, e muitos outros. Em poucos segundos o céu ficou coberto de coisas conhecidas e desconhecidas para algumas pessoas. Todos eles seguidores leais de Brawls com a marca do terceiro olho na testa. Isso obviamente deixou o lado da Daishinka nervoso ao perceber que sua superioridade numérica havia perdido valor contra o exército de Brawls, que apesar de ser menos numeroso tinha melhor qualidade. E não só isso, alguns dos membros do exército de Brawls conseguiram desmoralizar parte das divindades apenas com a sua presença. Arin, Beowu, outro Beowu, Dabura, Zamazu, Moro. O que eles estão fazendo aqui? Gritou Shin sentindo como se estivesse vivendo um pesadelo dentro de outro pesadelo após outro. Freeza, esse filho da puta ainda está vivo? Esse Brawls não desperdiça recursos. Bem, isso é melhor para mim. Disse Vegeta que viu neste momento uma oportunidade de matar Freeza pessoalmente e assim se vingar. Existem outros rostos familiares entre eles? Disse Kuririn. Também viu entre eles pessoas que compareceram ao casamento de Brawls. E isso fez pensar o quão patético isso era. Brawls teve que forçar seus lacaios a fingirem que eram seus amigos. Todos parecem ter ficado mais fortes. Gritou Goku muito entusiasmado. Ao sentir o poder de Freeza, ele parecia ser tão forte quanto ele.
E coisas ainda mais estranhas, principalmente para o coitado do Champa ao perceber que seu melhor lutador não estava mais ao seu lado, o maldito Brawls. Desde quando o Hit trabalha para você? Você é um filho da puta. São muitos e todos eles parecem muito fortes, disseram todos os Akaishins e até mesmo alguns Tenshins ao sentir o estranho poder do Hammer de Brawls. Seu exército formado por pessoas sequestradas de suas realidades finalmente apareceu no multiverso de Dragon Ball. Todos ficaram atordoados e confusos com o que estava acontecendo mais uma vez. Ninguém esperava que Brawls tivesse tantas pessoas poderosas e enigmáticas sob seu comando. E claro que Brawls fez uma pequena introdução e explicação sobre seus meninos e meninas. Essa é minha legião infinita. Embora muitos deles já fossem extremamente fortes em suas realidades, mesmo se compararmos com a dele, eu os aprimorei com treinamento, magia, biotecnologia e sessões motivacionais de diferentes realidades, dentre elas esta o gerador de energia infinita de Maki Gero e minha Bulma combinava perfeitamente com todo mundo. Alguém mais tem alguma pergunta? Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou Porquês, que como todos os universos queriam saber a real motivação por trás deste plano meticuloso e ambicioso. Ele mentiu para eles há um ano, quando disse que não queria dominar todos os universos como Zansu queria. Muito provavelmente sim. Por que estou fazendo isso? Viz, acho que já expliquei isso muito claramente há um ano. Eu simplesmente odeio que existam coisas acima de mim. Sejam leis sociais, leis físicas, leis metafísicas, humanos, deuses ou o que quer que seja. Você achou que você, seus irmãos, seu pai e o anão estavam isentos? Ao contrário de você, eu tenho ambições, respondeu Brawls, que acreditava explicar algo tão simples como 2 mais 2 somam 4, mas mesmo assim tinha diante de si pessoas supostamente inteligentes que não conseguiam entender algo tão simples. Em vez disso, a única coisa que conseguiram pensar sobre o discurso dele foi ele é louco. Ele fingiu durante toda a vida conseguir isso por esse motivo. Eles não conseguiam pensar em outra palavra para defini-lo. Brawls Sensei. E quanto a Bulma, e quanto a Bra e eu? Todo mundo. Também temos sido apenas peões no seu jogo para conseguir tudo? Tudo até agora foi mentira. A Cad Gohan com uma dor indescritível no coração. Praticamente desde que se lembrava, Brawls sempre esteve com ele. Possivelmente foi a pessoa que mais o influenciou, quer no seu caminho como artista marcial, quer como cientista, como empresário, como crítico gastronômico e até como pessoa. Ainda mais do que seus próprios pais. E não só ele mudou sua vida, mas todos eles, algo perfeitamente verificável com o depoimento de Trunks. Porém, como tudo parecia ser, tudo que Gohan viveu com ele foi uma farsa? Teriam todos eles sido apenas um procedimento para atingir esse objetivo? Exceto por esconder minha verdadeira identidade e esse plano, tudo foi verdade. Casei com Bulma porque a amo loucamente e tive uma filha e um filho com ela que também amo loucamente. Eu te adotei como discípulo porque realmente me importo com você e queria o melhor para você. E tudo que eu ajudei vocês, todos os churrascos que organizei com todo mundo, tudo foi e continuará sendo assim, é porque eu realmente me importo com todos vocês, até mesmo com Vegeta. Respondeu Brawls enquanto enxugava as lágrimas de Gohan com telecinese, que não conseguia evitar o choro enquanto perguntava ao professor e ouvia sua resposta. Porém, se tudo isso fosse verdade, Gohan ainda não entendia certas coisas, então por quê? Você acha que não estou fazendo isso em parte por você? Gritou Brawls interrompendo a pergunta moralista de Gohan para então falar com todos os universos, para todos vocês? O que? Para nós? Ele é mais louco do que eu pensava. Gritaram vários deuses imortais ao ouvirem aquela bobagem. Esse cara disse que queria conquistar as universidades deles para algum tipo de complexo e agora disse que faz isso para o bem deles? Nunca haviam conhecido alguém tão demagogo, e isso levando em conta que infelizmente existem políticos em todos os universos. No entanto, todos esses políticos eram amadores comparados a Brawls. Pense nisso. Você pode realmente viver confortavelmente vivendo em um multiverso governado por ele? Disse Brawls apontando para o assustado Zeno. Você realmente quer ser governado por um Stui subnormal e todo-poderoso que a qualquer momento por capricho pode decidir destruir 8 universos de uma vez? Ele já destruiu universos antes, quer destruí-los agora e nada o impede de fazê-lo mesmo que você ganhe este torneio. Você realmente quer viver sabendo que a qualquer momento ele pode eliminar você e sua família sem deixar rastros? Este discurso sem dúvida sobrecarregou as mentes e os corações de todos os mortais e deuses nativos dos universos. Brawls tem um ótimo argumento. O que eles estavam fazendo aqui em primeiro lugar? Lutem entre si para decidir quem não seria apagado da existência. Por que deveriam defender aqueles que queriam matá-los se aparecia alguém com grande probabilidade de derrubá-los? Isso seria estúpido. E vendo que o ferro estava quente, Brawls atacou novamente com sua língua diabólica. Você não estaria melhor sob os cuidados de alguém como eu? Alguém que não destrói universos e tudo o que faz é criar riqueza por onde passa? Isso mesmo. Até agora todos acreditavam que a única maneira possível era obedecer Zeno e Daishinka, então nem pensaram nessa possibilidade. Porém, se Brawls pudesse substituí-los, não seria melhor para todos eles? Talvez estivessem diante da única oportunidade de melhorar de vida. Afinal, Brawls não poderia ser pior que Zeno. No entanto, e deixe-me adivinhar, você matará qualquer um que tente impedir sua tão merecida promoção? Disse Daishinkan, fazendo essa pergunta com dupla intenção. Por um lado, ele queria mostrar a todos aqueles que estavam pensando seriamente em ficar do lado de Brawls que esse suposto salvador era na verdade um tirano como eles. E por outro lado, ele queria lembrar a todos aqueles que decidissem se aliar a Brawls sobre consequências de cometer traição. Não, claro que não. Não matarei ninguém nem retaliarei aqueles que decidiram defender a posição do seu pequeno tirano. Afinal, se eles não lutarem ao seu lado, você e o anão vão matá-los enquanto eu tento pegar tudo ou no caso impossível eu falho. Entendo a preocupação deles, afinal a maioria deles são reféns. Ao contrário de você, eu valorizo a vida das pessoas. Vocês podem lutar contra mim e meu exército, não se preocupem, nenhum de vocês morrerá. Disse Brawls mostrando-se muito mais magnânimo que os atuais líderes desta realidade. Esse Brawls
Por um lado, ele nos manipula para ficarmos do seu lado e momentos depois nos encoraja a lutar contra ele. Ele gosta de jogos perversos. Belmont disse cada vez mais impressionado com quem ele queria que fosse seu novo chefe. Ele poderia tê-los encorajado mais a definitivamente ficar do lado e lutar por ele, ou ele poderia ter dito absolutamente nada para ambos os lados lutarem entre si, para sobreviver. No entanto, ele queria as duas opções ao mesmo tempo. Ele queria que ambos os lados lutassem entre si a seu favor. E praticamente conseguiu, pelo menos por parte dos habitantes nativos. Sem dúvida ele tinha uma mente distorcida e gananciosa. E como você planeja possuir tudo se isso puder ser conhecido? Fazendo a mesma coisa que você fez com o futuro Zeno-sama para Zeno-sama? Você fará o mesmo com todos? Daishinkan disse, habilmente tentando desencorajar outros universos de se alinharem com Brawls, mesmo que eles finalmente acabem lutando contra o exército de Brawls, como ele estava encorajando. E Brawls respondeu sem se importar com as tentativas do rival em parte, mas não com todos vocês. Porém, vamos parar de falar por enquanto, você descobrirá mais tarde. Por agora, vamos aproveitar o torneio entre a minha realidade e a sua realidade. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.